dia para você. O Santos desembarcou com festa para encarar o Recoleta no Paraguai pela Sul-Americana, mas com um problemão daqueles na bagagem. Robinho Júnior acusou o Neymar de agressão no treino de domingo e o staff do jovem jogador enviou uma notificação extrajudicial para cobrar providências do clube, que já abriu sindicância para o caso. No Uruguai, o Galo encara o Juventud e precisa reagir para sair da lanterna do Grupo B. Em Buenos Aires, o Grêmio, que foi recebido com protestos da torcida, quer acabar com o jejum de 13 jogos sem vencer fora de casa, diante do Deportivo Riestra. No Rio, o Flamengo renovou o contrato de Bruno Henrique até 2027 e prometeu um busto ao atacante na Gávea. No São Paulo, o zagueiro Arboleda reapareceu após um mês. Será multado pela diretoria e não deve mais atuar no tricolor. Na Inglaterra, Arsenal e Atlético de Madrid definem hoje quem avança para a final da Liga dos Campeões. E o Palmeiras tenta recuperar a liderança do seu grupo na Libertadores contra o Sporting Cristal, jogando fora de casa no Peru. É sempre importante mudar a chave. A gente sabe que a Libertadores é um campeonato à parte, é um campeonato totalmente diferente. A gente sabe da importância que é entrar ligado desde o primeiro minuto. A intensidade também é muito diferente. A gente se preparou bem para o jogo e espera fazer uma boa partida. Porque conseguimos finalizar as questões. Muita gente até achava que não seria possível, né? Finalizar os itens que faltaram. Conseguimos, finalizamos, votamos e também computamos os votos. Agora, como o próprio estatuto regulamenta, esse assunto final vai ser deliberado pela Assembleia. Reconhece o tamanho, a dimensão de um profissional como o Bruno e de um ser humano como ele. Para a gente, em nome da nação, uma enorme satisfação estar podendo estender a camisa 27 até 27. Esse ano, no aniversário do Flamengo, nós vamos fazer um busto em homenagem ao Bruno Henrique. O Neymar, lógico que ele é uma referência, ele é um jogador super importante para criar uma jogada, um passe para eles, ele é diferenciado. Vontade mesmo, fazer errado. Sem ganhar nenhuma. Vontade. Vamos ganhar o salário só quero vontade, velho. Vocês estão jogando Grêmio aqui, ó. Grêmio, vocês estão jogando. Vamos botar vontade. Agora é momento de deixar um pouquinho de lado a Série A e pensar na Libertadores e na Sul-Americana. Falando em Libertadores, Ronaldão, hoje é dia de Palmeiras jogando fora de casa contra o Sporting Cristal, comandado pelo Zé Ricardo, técnico brasileiro. E aí, você acha que o Palmeiras hoje volta aos trilhos, ganha a partida? Que você vai secar muito, eu não tenho dúvida. Bom dia. Que isso, bebê da Renata? Bom dia você a seus cavalos. Cicinho, bom dia, Cicinho. Sempre que você voltou, hein? Trouxe o Arboleda. Depois eu te conto. Agora aqui, Edu, é nós, hein? Só Libertadores, né, velho? Agora quem é bom mesmo tem que estar na Libertadores. Agora quem não está, que se vira, né? Então é o seguinte, eu não vou secar pro Palmeiras, não. Não? Não, nem precisa. Edu Dracena, além da Libertadores, eu sei que você está de olho na Sul-Americana e mais do que o campo, chama a atenção o que aconteceu entre Neymar e Robinho Júnior no treino do domingo. É um assunto que já está dominando as manchetes esportivas internacionais, hein, Edu? Bom dia, e agora? Renata, bom dia, meus amigos. Realmente... o Santos é para se estudar, né? Quando tá uma calmaria, o time jogou muito bem o clássico e tal, aí acontece uma situação como essa e acaba apagando tudo que o Santos vem fazendo e melhorando. Agora, o que a gente vê também, Renata, é a questão que como o Neymar é tratado também fora, né, do país. Você viu lá o aeroporto lotado, o hotel também lotado para tirar foto com ele. Então, aquela coisa que a gente sempre fala, né? O ídolo, às vezes, é tão reconhecido fora do Brasil do que aqui no Brasil. Ele voltou e aqui no programa temos o caçador de incoerências, que é João Paulo Capelani, e o caçador de jogador perdido é o Cicinho. Voltou de Madrid, uma celebridade, um sucesso por lá e já trouxe o Arboleda na bagagem. Parabéns, Cicinho! Bom dia! Bom dia, meus amigos, que saudade. Obrigado pela liberação. Cheguei até Madrid.
Passei no Equador, fui até Madrid, não encontrei o Arboleda e recebi ligação que ele tinha se reapresentado. Ele me enganou, mas valeu, o Arboleda voltou. Só que aí também abre um precedente. O que vai ter de galera pegando férias antecipada? Isso não tá escrito. Olha, já vamos falar de gols internacionais, mas antes, as caixas... Lá no canal Jogo Aberto, no YouTube, é todo dedicado para os gols internacionais. Teve um golaço do João Pedro, tem a Roma no radar, Cicinho, seu time do coração também, e o Manchester City, que empatou com o Everton 3-3, jogaço, e deu uma colher de chá pro Arsenal na briga pelo título inglês. Já, Libertadores e Sul-Americana ao vivo por aqui. Campeonato inglês, encerramento da 35ª rodada, e na briga pelo título, o vice-líder Manchester City fez 1-0 no Everton com Doku no primeiro tempo, mas na etapa final vacilou. No recuo equivocado de Guerri, que inclusive anulou o impedimento adversário, Chernuberry empatou. A virada relâmpago veio na cabeçada de O'Brien. E como se já não bastasse, numa escapada a partir da cobrança de um lateral, o alemão Merlin Hall carregou a bola até a área e bateu para o meio. Barry assinou o terceiro do Everton. Quando tudo parecia perdido para os Citizens, com força e categoria, o artilheiro Haaland chegou aos 25 gols no campeonato e aos 52 minutos Doku igualou novamente, bonito, 3-3. Mas o City não depende mais de suas próprias forças para passar o Arsenal e levantar o caneco. Mais para baixo na classificação da Premier League, o Chelsea recebeu o Nottingham Forest de Vitor Pereira, que na luta contra o rebaixamento tratou de abrir 2-0. Primeiro com Awoniyi de cabeça e depois com o ex-botafoguense Igor Jesus de pênalti. Os Blues tiveram a chance de voltar para o jogo também da marca penal, mas Cole Palmer parou em Metzels. Para piorar, no segundo tempo, o cruzamento de Gibbs White e Awoniyi outra vez se encarregou do terceiro do Nottingham. No final, o Chelsea até esboçou uma reação, sobretudo na qualidade de João Pedro. O atacante teve um gol anulado por impedimento e nos acréscimos, aí sim. Após matar a bola no peito e encaixar uma linda bicicleta, 15º gol dele nessa edição da Premier League, mas foi pouco, 3-1. Com 6 derrotas seguidas, o Chelsea despencou para a 9ª posição e o Forest, em 16º, se afastou do Z3. Pelo campeonato italiano no Estádio Olímpico, a Roma, brigando por vaga nas competições europeias, atropelou a Fiorentina, já praticamente cumprindo tabela. Mancini deu início aos trabalhos e o segundo foi do ex-flamenguista Wesley. Na sequência do primeiro tempo, na jogada de Koné na linha de fundo e o cruzamento, Hermoso aumentou. E quem definiu a parada foi Pisilli de cabeça, 4-0, Roma de volta à zona de classificação da Liga Europa. Para fechar, na disputa com o Benfica pela segunda colocação do português, que vale vaga na pré-Champions, o Sporting, ainda em terceiro lugar, goleou o Vitória de Guimarães 5-1 em Lisboa, com direito a gol de Luiz Guilherme, ex-Palmeiras. Renata Fã! Ei, a bichinha tá feliz, que semana legal! Quando você é humilde, modesta, a vida recompensa. Ser 12ª colocada no Campeonato Brasileiro me deixa feliz, Ronaldo. Ser o quê? Ser a 12ª colocada me deixa feliz. É melhor que tá no Z4. É melhor que folgar a semana inteira, né? Mas tem Libertadores. Eu só quero ver até o final da temporada quem vai comemorar mais, menos, mais ou menos. Vai ver. Porque é o seguinte, perguntinha básica.
E como tá o seu coração aí? Porque daqui a pouco tem um jogo que tem tudo para ser histórico. É jogo de volta, é decisão, é Arsenal e Atlético de Madrid. E não tem nada definido. De um lado, o Arsenal vivendo uma grande fase, um time intenso, rápido, forte no ataque e que, jogando em casa, costuma pressionar o tempo todo. Do outro, o Atlético de Madrid. E aí você já sabe, time competitivo, organizado, forte na defesa e acostumado a jogo difícil. É aquele adversário que nunca dá para subestimar. Agora, uma coisa é certa, você não pode ficar de fora dessa. A Novibet já entrou em campo com uma mega promoção para esse confronto. É o Aposte e Ganhe da Novibet. Funciona assim, você aposta pelo menos R$50 nesse jogo e recebe R$25 em aposta grátis. Fácil, né? Já sabe qual vai ser o placar? Então aproveite esse jogão de Champions, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e faça agora a sua aposta. Os melhores times da Europa estão com tudo. E na Novibet, a sua aposta vale muito mais. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Falando no assunto, o Jogo Aberto agora mostra para você tudo que vai rolar entre Arsenal e Atlético de Madrid, Inglaterra e Espanha, grandes forças, um duelo memorável. O Felipe Killing vai contar os detalhes pra gente. É jogo decisivo. Semifinal de Champions e quem vencer está na decisão. No primeiro confronto, na Espanha, um duelo duro, físico, com poucas chances claras. 2 gols de pênalti, muitas disputas e a sensação de que nenhum dos dois times conseguiu de fato se impor completamente. O Arsenal começou melhor, mas o Atlético de Madrid cresceu na segunda etapa e mostrou exatamente aquilo que o define na era Simeone: competitividade extrema. O Arsenal chega com moral elevada. Líder da Premier League, vem de uma vitória convincente por 3-0 contra o Fulham no fim de semana e aposta na força do Emirates Stadium. Enquanto o Arsenal, que briga pelo título da Premier League e tem que lidar com um calendário apertado, com uma sucessão de jogos decisivos, o Atlético de Madrid, sem chances no espanhol, poupou jogadores no fim de semana e chega mais descansado. O Arsenal busca voltar a uma final de Champions, algo que não acontece há exatos 20 anos. Para uma geração que cresceu sem esse protagonismo europeu, é uma oportunidade rara. We had a lot of work as a club, as a team, after 20 years to be in this position again, and we are so hungry to get the game that we want tomorrow and go through to the final. Já o Atlético de Madrid tenta mais uma vez chegar à decisão depois de anos batendo na trave. Um clube marcado por campanhas intensas, mas também por frustrações recentes no torneio. Estamos a un paso, ¿no?, de jugar otra final, que es algo histórico, y yo creo que el equipo lo sabe, se ve que hay mucha tranquilidad, mucha confianza para jugarlo mañana. Os dois times buscam o inédito título da Champions e quem avançar pega o vencedor de Bayern de Munique e PSG. A decisão será dia 30 de maio em Budapeste, na Hungria. Que jogaço! Claro que depois daquele confronto entre PSG e Bayern de Munique, o nível de jogo é outro. Agora a exigência aumentou de torcedores, apaixonados pelo esporte, de quem acompanha a Champions League. Sabemos que, historicamente, Cicinho, o Atlético de Madrid é um time que tem uma defesa muito sólida, mas agora conta com um ataque comandado pelo Julián Álvares, que é bem efetivo. Já o Arsenal faz uma temporada muito boa, está na briga pesada pelo título da Premier League e está aí na Champions também com o trabalho do Arteta. Exatamente. Acredito eu que no campeonato inglês ele não vai bater na trave e pipocar novamente no final. Atlético de Madrid e Arsenal, na verdade, essa é a realidade do futebol, né? Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, aquilo é de outro mundo. Então, assim, nós precisamos nos contentar com essa realidade
O Atlético de Madrid é uma equipe que sabe jogar muito bem fora de casa. Então, assim, vai dificultar o Arsenal. O Arsenal entra como favorito, mas eu vou manter o meu palpite. Acredito que o Atlético de Madrid estará na final e será o campeão. Eita. E seria muito pesado falar em zebra, não existe zebra nessa fase. Quem chegou até agora tem méritos, tem estilo de jogo e teve propriedade para conseguir esses resultados. Estaremos de olho. E é o seguinte, estamos de olho também na tabela da Libertadores e da Sul-Americana, especificamente para hoje, terça-feira. E na Libertadores, o que interessa para os brasileiros é o jogo Sporting Cristal e Palmeiras, 19h, lá no Alejandro Villanueva. E agora, na Copa Sul-Americana, aí sim, tem um leque recheado. O Juventud do Uruguai recebe o Atlético Mineiro, que é o lanterna do Grupo B, precisa ganhar de qualquer jeito. O Grêmio vai jogar fora de casa, lá na Argentina, contra o Deportivo Riestra. E o Grêmio não vence há 13 jogos fora de casa, então a torcida protestou, cobrou aquela pressão. E o Recoleta, que empatou aqui com o time reserva, o Edu lembrava nos bastidores, diante do Santos, agora tem um repeteco, tem o jogo de volta, entre aspas, e a perspectiva é da presença do Neymar, mas já tá até rolando um boato por aí de que ele estaria abalado emocionalmente. Já já nós vamos falar sobre isso, mas agora os detalhes de Riestra e Grêmio pela Sula. Acompanhe. Pressionado pelas recentes atuações e pela tabela da Copa Sul-Americana, o Grêmio entra em campo nesta terça-feira em Buenos Aires contra o Deportivo Riestra. O técnico Luiz Castro ainda não conseguiu entregar um trabalho que convença o torcedor gremista. Na competição da Conmebol, por exemplo, o time gaúcho é o segundo colocado do Grupo F e não parece que vai ter vida fácil para classificar a próxima fase. Vontade em branco, cadê a raça? Cadê a vontade? Só quero vontade, velho. Vocês estão jogando Grêmio aqui, ó. Mesmo nas últimas vitórias, o trabalho foi contestado. Contra Confiança e Coritiba, o Grêmio só construiu a vitória após ter um jogador a mais durante a partida. No 11 contra 11, o time tem apresentado dificuldades em ser consistente. Para a partida desta noite, às 7h, a equipe terá desfalques. Nardoni e Arthur estão lesionados e são problemas no meio-campo. O atacante Amuso, recuperado de edema ósseo, viajou para a Argentina e volta à lista de relacionados. O zagueiro Vieri e o atacante Carlos Vinícius, suspensos contra o Atlético Paranaense, retornam à equipe. O Deportivo Riestra, adversário de hoje, já havia complicado a partida em Porto Alegre. Vitória magra do Grêmio por 1-0, com um jogador a menos. O time é o último colocado do Grupo A no campeonato argentino e se destaca pelo estilo bastante conservador e defensivo. Uma vitória no jogo desta noite pode trazer muito mais do que um alívio na tabela de classificação, mas também um sentimento favorável no torcedor gremista, que vê o time que investiu mais de 100 milhões de reais apresentar dificuldades nesta temporada. Além da Sul-Americana, o Grêmio precisa de uma recuperação no Campeonato Brasileiro, onde é o 14º colocado com 17 pontos, 2 a mais que a zona de rebaixamento. O jeito é não misturar os problemas e ter consciência de que hoje em Buenos Aires a equipe poderá ter apenas uma solução, que passa necessariamente pelos 3 pontos. Ronaldão, do que a gente está vendo na temporada, o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, infelizmente, mas ganhou, tá aí. O Grêmio no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, a Copa do Brasil também. Pegou Confiança. A gente sabe que não é uma temporada de encher os olhos e agora a torcida resolveu protestar, cobrar os jogadores antes da partida contra o Riestra, porque é um time que não vem entregando aquilo que se espera. Não vem entregando e 3 pênaltis também no último jogo, aquele negócio dessa cobrança do torcedor. Muitas vezes o que vem de fora começa a abalar um pouco o grupo e o grupo tem sido abalado também
por causa dos resultados em si. 13 jogos que não vem, isso aí pesa para todo mundo. Fora de casa, né? O torcedor cobra e tá certo de cobrar também. Mas a verdade é que uma hora deslancha, né? Porque tem um grande treinador, tem grandes jogadores também. Tem um artilheiro do campeonato aí que perdeu 3 pênaltis, mas a verdade é que é um grupo que tá em formação também. O treinador também tá chegando em formação. Tem que dar tempo ao tempo. Agora, no Brasil a gente sabe que não tem esse tempo e ele tem que começar a cobrar um pouco mais dos jogadores, assim como o torcedor está cobrando, para ter um retorno rápido. E acho que hoje é o dia também, né? De se pensar numa mudança do grupo, de virar chavinha. Você tem que virar chave. Tem time que está só numa competição, não precisa virar chave. Agora, o Grêmio precisa virar a chave da competição e começar a buscar Eu não conheço nenhum time que está só numa competição, qual? Não, quem estiver, eu falei. Não, mas qual time? Quem estiver numa competição só, aí se preocupa só com uma competição. Quem tem várias competições e está lá em cima na Libertadores, no seu grupo, na chave primeiro... E quem está no Z4 do brasileiro não se preocupa? Então, aí tem que virar a chavinha. Aí, tá vendo que você entrou. Você entrou agora muito bem. Porque, honestamente falando... Tem que virar a chavinha. Eu acho que a grande pressão também é dos torcedores do Grêmio se dar na Sul-Americana, porque Palestino, Riestra e City Torque são 3 adversários que não têm expressão. Não tem expressão e pelo elenco que o Grêmio tem, Renata, a gente esperava muito mais. São jogadores experientes. Você pega o Everton, o Marco Rocha, o William, né, entre outros. Né, um time que tem condições, sim, de estar apresentando um futebol melhor. A gente vê um Grêmio muito instável, porque tem jogos que jogam bem, ganhou um campeonato, como você bem disse, gaúcho, né, do seu maior rival, que foi o Inter, e aí achou que já estava tudo certo, e aí viu e caiu na realidade de que o futebol no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana é mais competitivo ainda, então por isso que está tendo essa dificuldade, mas eu acredito, como o Ronaldo falou, né, o Luiz Castro é um treinador experiente, ele entende muito bem de futebol, cabe ali as pessoas também entenderem que o momento do Grêmio não é bom e ter humildade para continuar trabalhando para que possa sair dessa situação. Sem ironia nenhuma, eu gosto do Luiz Castro. Acho um grande treinador e imagino que o Grêmio deveria dar mais tempo para ele. Nem vejo o técnico como o principal problema do time do Grêmio. Seguinte, o Cicinho, na sequência, vai comentar pra gente tudo sobre Juventude e Atlético Mineiro. Lembrando que a única vitória do Galo na competição foi sobre esse adversário. Agora o jogo é fora de casa e o Galo precisa vencer ou é morrer. Após o jogo da vida no Clássico, o Galo precisa vencer para continuar vivo na Sul-Americana. A gente tem que estar indignado. Só tem cara campeão aqui dentro. Só tem cara que já tem história. E a gente está aceitando tudo que estão falando de nós. É do peito de cada um, tem que sair essa força, pô. Vamos junto para a vitória. Para vencer o Cruzeiro na casa do rival, o Atlético precisou vencer também os seus próprios problemas. Hulk se despediu do elenco e Vitor Hugo e Coelho, 2 titulares nesta temporada, viraram desfalques na véspera do jogo. Mesmo assim, 3-1 no placar e confiança redobrada para a sequência. O mais importante foi o jogo, não as situações que aconteceram. Acho que a gente tem que falar, o Atlético tem que falar mais de futebol e não das situações internas que vem acontecendo, porque todos os clubes têm problemas e a gente tem que saber lidar com isso e demonstrar dentro do campo que a gente está junto para colocar o Atlético onde ele merece. Vitor Hugo e Coelho ficaram de fora da delegação que viajou para o Uruguai. E olha que para o Atlético é praticamente vencer ou vencer. Está na lanterna do seu grupo, a 4 pontos de distância para o líder cienciano. Viramos o turno como o lanterna do grupo, mas uma vitória a gente já fica praticamente como segundo colocado e 2 jogos em casa para a gente poder decidir. Então uma vitória pode mudar muito também na Sul-Americana. Já o Juventude de las Piedras também está vivo nessa briga. Tem 1 ponto a mais que o Atlético e vem de uma goleada em cima do Puerto Cabello, 4-1 nos venezuelanos. Atenção redobrada em Fernando Mimbarcas, que fez 2 gols e ainda deu 1 assistência. É o artilheiro do Juventude na temporada, com 8 bolas na rede. Para seguir com o sonho da grande conquista, é vencer, vencer ou vencer no Uruguai. Internamente, eles discutem as prioridades. A gente sabe que a Sul-Americana muitas vezes é deixada de lado. E vale lembrar que o Atlético é vice-campeão, foi até a decisão, perdeu para o Lanús, então talvez poderia estar comemorando esses louros até agora. Só que o Galo, se ele quiser seguir na competição e evitar o play-off, 2 jogos, ficar em segundo lugar, vai ter que ganhar, vai ter que começar a reagir. Agora, Cicinho, há interesse? Precisa ter interesse, né? O Galo, ele tá num momento que não pode escolher competição, tem que aproveitar
essa mar de tranquilidade depois de uma vitória sobre o Cruzeiro, viu, Edu? O maior de Minas fica quietinho. Porque o maior de Minas aqui, não canta de galo, não. Ele mostra que é o galo, que é o dono do terreiro ali, entendeu? Porque fica cantando vitória antes. É isso aí que o Atlético Mineiro faz. Ela tá na Vila ou no CT? Então tem que manter pianinho, né? Tem que a galera ali tranquilinho, continuar a sequência boa aí, o bom desempenho que foi contra o Cruzeiro para poder ganhar. Até porque os adversários... Foca só no Brasileirão e na Copa do Brasil. Não tem como focar no Brasileirão. O que foi que vocês estão rindo, hein? Esquece. Não, porque tem você, Cicinho. Porque eu não estava aqui. Você não estava. Você não estava aqui. O Arboleda apareceu. Eu falei aqui, ele me deu uma olhada, tipo... Não, eu achei que você estava colaborando com a minha linha de raciocínio. Estamos rindo porque o Arboleda apareceu. Aí eu tô naquela... Eu não entendi o que você falou. Cicinho, eu sempre serei sua colaboradora. Eu quero colaborar com você como sua assistente particular. Já te pedi várias vezes. Bora. Mas agora, falando em colaboração, quem vai trazer talento aqui pro programa é a Gabi Guimarães. Hoje, o expediente dela não sabia se era no CT ou se era na Vila mesmo. E ela está lá no Estádio Santista para contar o que aconteceu entre Neymar e Robinho Júnior. Virou assunto na imprensa internacional. Um problema interno, uma discussão de treino. Virou algo bem maior. Gabi, para você, aquele bom dia. E você também é sempre bem-vinda aqui no Jogo Aberto, é de casa. Hi, girl. Bom dia pra você também. Eu adoro falar com vocês, mesmo contar de treta, de confusão, não é? Que situação vive os bastidores do elenco santista. Antes, contextualizar pra vocês que a delegação do Peixe já está em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, divisa Brasil-Paraguai, já que hoje o Santos entra em campo pela Sul-Americana, mas o que aconteceu aqui no Brasil, mais especificamente aqui em Santos, no último domingo, continua repercutindo um desencontro entre Neymar e Robinho Júnior na atividade do domingo à tarde. O jovem atacante teria driblado o Neymar, que supostamente não gostou e reagiu mal com uma rasteira e possivelmente um tapa no rosto do companheiro. O Santos foi pego de surpresa pela repercussão toda desse caso, já que, teoricamente, os jogadores se entenderam logo depois da atividade. Mas, pelo que nós pudemos apurar, o Santos foi notificado extrajudicialmente pelo staff do Robinho Júnior para que o clube tome providências em relação ao caso. Entre os pedidos desse documento está o prazo de 48 horas para o Santos enviar, disponibilizar imagens da atividade do último final de semana. Só elas vão poder dizer o que realmente aconteceu. Mas é tratado nos bastidores, inclusive recebi a mensagem de uma pessoa ligada diretamente ao caso, chamando o episódio de agressão, o que tem, claro, repercutido muito. Se essa agressão realmente for confirmada, não está descartada, Renata e amigos, a possibilidade de rescisão contratual do Robinho Júnior, que tem um vínculo com o clube até 2031. Lembrando que segurança do trabalhador é um direito previsto na Lei Geral do Esporte. É curioso que os jogadores, incluindo Robinho Júnior, Neymar, Gabigol, que tem uma relação boa com os dois atletas, estão concentrados, estão juntos quase no Paraguai, na divisa para a partida de hoje. Antes de falar mais sobre o quanto isso pode impactar a escalação e também como está o craque do time, o camisa 10, vamos acompanhar na reportagem tudo o que aconteceu nessa confusão, nesse episódio que colocou frente a frente padrinho e apadrinhado. Há 4 jogos da convocação do Brasil para a Copa do Mundo, confusão era tudo que Neymar não precisava. Respeita, c... Gostei. O Neymar, ele lógico que ele é uma referência, ele é um jogador super importante para criar uma jogada, um passe para eles, ele é diferenciado. Só que no treino do último domingo, o craque do time é quem foi driblado. E por um jovem atacante, Robinho Júnior. O camisa 10 não gostou e teria reagido com uma rasteira e um tapa no rosto do companheiro.
Há relatos de que no próprio dia eles se resolveram. Os jogadores têm relação de padrinho e apadrinhado. Quando Ney voltou ao futebol brasileiro no ano passado, Robinho comemorou pelas redes sociais e o ídolo santista respondeu: "Teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você." No próprio domingo, depois do desencontro, Neymar teria pedido desculpas pela atitude. Só que logo depois do treino, representantes de Robinho Júnior notificaram o Santos extrajudicialmente para tomar providências em relação ao caso. O envio do documento foi confirmado pela reportagem da Band. O staff do jogador deu ao clube 48 horas para fornecer imagens da atividade do final de semana. O prazo encerra hoje à tarde. Segundo o portal GE, que teve acesso ao documento, os representantes pedem uma reunião para tratar até de uma possível rescisão de contrato por ausência de condições mínimas de segurança. No texto, Neymar é acusado de proferir xingamentos de maneira ofensiva, aplicar uma rasteira e desferir um tapa violento no rosto do jovem atacante. Na notificação também é solicitada a instauração de uma sindicância, que, aliás, já começou. Em nota, o Santos informou que, por determinação do presidente Marcelo Teixeira, deu início ao processo interno de investigação. Tudo isso às vésperas de um jogo importante. Hoje, no Paraguai, o Peixe encara o Recoleta pela Sul-Americana. O time de Cuca ainda não venceu na competição. É o lanterna do Grupo D com apenas 2 pontos. Se você num campeonato longo assim, você não está tendo jogo e conquistando alguns resultados, você vai ficar incomodado. Você também se incomoda em estar jogando bem e não estar ganhando. Uma vitória fora de casa é imprescindível para manter chances reais de classificação. A gente espera poder vencer agora na terça-feira, para no próximo jogo dentro da nossa casa também vencer, vai ser muito importante. Na escalação, problemas nas laterais. Mike se recupera de virose e Vinícius Lira rompeu o ligamento do joelho esquerdo e está fora da temporada. Com isso, um provável Santos é formado por Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, William Arão ou João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Roleiser, Neymar e Gabigol. Preservado no clássico contra o Palmeiras, o camisa 10 retorna ao time e deve ser titular nos 4 duelos que antecedem a convocação do Brasil para a Copa. Vai jogar, o Neymar, claro que vai jogar. E depois também ter sequência até a convocação, fazer o melhor que ele pode possível para tá trabalhado, tá pronto, tá energizado e agora tem que largar tudo dentro do campo. Primeiro para nos ajudar e depois para se ajudar. O foco é no jogo, mas a confusão do último domingo rodou o mundo. O jornal AS da Espanha escreveu que o Neymar perdeu a cabeça. Não é a primeira vez que ele reage a uma situação de treino. Em 2019, com a seleção brasileira, o craque tomou um rolinho de Everton Guilherme, jogador de 19 anos na época. Como resposta, Neymar derrubou o companheiro, puxando o colete. O treino seguiu normalmente. A nova situação, agora no Santos, e 7 anos depois, parece não ter tantos panos quentes assim. Falando na ausência de panos quentes, Gabi, que história é essa que parece que o Neymar não está confirmado para o jogo de logo mais contra o Recoleta? O que aconteceu? É repercussão desse episódio bem chato? É exatamente isso, Renata. Você já gabaritou. A que Santista tinha presença confirmada nesse jogo. Aliás, o próprio Cuca, depois da partida contra o Palmeiras, da qual o Neymar não jogou por causa do gramado sintético, já tinha confirmado a presença do Neymar. Mas agora chegam informações de que o camisa 10 do Peixe está incomodado com a situação, chateado. Como vocês acompanharam na reportagem, a relação do Neymar com o Robinho Júnior é de padrinho
oficial e apadrinhado. O Neymar e o Santos, pelo que nós ouvimos nos bastidores, foram pegos de surpresa com toda essa repercussão e pelo fato de o Neymar estar incomodado, agora ele virou um ponto de interrogação, dúvida se estará em campo ou não hoje no Paraguai no duelo contra o Recoleta pela Sul-Americana. Lembrando a vocês, 4 jogos separam as partidas do Santos e provavelmente do Neymar e a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo no dia 18 de maio. Portanto, o jogo contra o Recoleta, depois contra o Bragantino e 2 partidas diante do Coritiba pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro. Será que o Neymar fica de fora da primeira partida dessa sequência de 4 jogos importantes antes da convocação do Ancelotti? Essa é a dúvida que paira por aqui e também lá no Paraguai. Rê. Boa, Gabi. Que coisa, hein? Tomara que ele fique com o carinho que ele recebeu mais uma vez dos torcedores brasileiros e paraguaios e deixe essa história de lado, que o Santos possa se manifestar, resolver, já que virou público, se transformou numa notificação extrajudicial, que até então poderia ser um incidente normal, uma coisa que a gente sabe que acontece. Ah, mas gente, não é normal você dar uma rasteira e até falaram num tapa. Claro que não, mas vocês já devem ter visto alguma coisa semelhante, ficou num bastidor, não prosperou. Só que como é o Neymar, tudo que envolve o jogador Neymar acaba ganhando proporção mundial. E eu não estou passando aqui pano para essa história, pelo contrário, acho que não é legal. Agora, tem muita coisa igual e que não vem a público. Como é que no Santos tudo vira notoriedade, hein, Edu? Renato, eu falei que tem coisas que acontecem no Santos que é inexplicável, entendeu? Isso é normal disso aí vazar, uma situação como essa, já vazaram várias coisas assim, mas às vezes só vazam por interesse, outras coisas não vazam assim. Agora, vamos lá, eu separo por 2 lados, Renata. Primeiro, eu também sou contra a agressão, acho que se realmente houve uma agressão, ele está totalmente errado. Agora, segundo, o que acontece ali num ambiente de trabalho com os jogadores? Isso é normal, o que aconteceu. E de você ser cobrado, até porque muitos ali do elenco que eu conversei, tem alguns informantes ali no Santos, né, me confidencializaram de que as atitudes do Robinho Júnior não estão agradando ao elenco do Santos. Chegando atrasado, era para chegar meio-dia, chegou meio-dia e 40. Sabe, aquela coisa de não estar nem aí para nada. Será que ele está forçando uma barra para sair do clube? E outra coisa, eu acho que sim. Eu acho que o staff do Robinho Júnior está forçando isso. Porque se arrependeram da renovação de contrato com o Santos Futebol Clube. Porque o Santos prometeu que ele ia ter mais minutagem, aquela coisa toda, e não estão acontecendo. E de repente viu numa situação como essa uma oportunidade. Porque você chegar a um ponto de mandar uma notificação dando 48 horas para você se explicar uma situação que é normal, eu acho que isso agrava muito a situação como essa. E outra, a pior coisa do ser humano para mim, Renata, é você ser ingrato. Porque o Robinho Júnior está no profissional porque o Neymar subiu ele profissional. Porque ele não estava preparado para subir profissional. E o Neymar colocou debaixo do braço, vem cá que você vai aprender, que eu vou te ensinar aquela coisa toda. Como o Robinho, o pai dele, fez com o Neymar. Porque eu estava lá em 2010, então eu vi o que aconteceu. E o Neymar quis retribuir isso. E aí você tomar uma facada como essa, que eu acho que foi, pelo staff do jogador, eu acho que isso aí, a ingratidão é a pior coisa que tem. Ronaldão, você já viu esse tipo de episódio em treinamentos, nos bastidores ao longo da sua carreira? Jogador do mesmo time bater boca, um empurrar, um dar um carrinho, já deve ter acontecido, né? Não, eu vi, mas eu vou nessa linha do Edu, da ingratidão. Porque isso aconteceu há muitos anos e eu estava nessa mesma linha com o Edu, né, de pensamento, porque esse tipo de desavença acontece no treinamento, um carrinho a mais, uma chegada a mais. Tem a turma do deixa disso, tem a turma que joga água para apagar com o fogo da turma. E a verdade é que aí é ingratidão total, porque o Robinho puxou esse menino, a história é bem essa mesmo. E se teve alguma cobrança mais ríspida, foi para colocar esse menino no eixo e coisas que o staff dele não está fazendo. Não está fazendo. É que o relato é de um tapa. Um tapa é uma coisa pesada, não é? Então, eu sei que a gente sabe que, assim, aqui, quando a gente vê de fora, não é igual quem vive o dia a dia, quem conhece uma situação. Eu vi no final de semana, para ir não ir muito longe, o que aconteceu entre o Renan Lodge e o Lianco. Uma cobrança pública. Ali todo mundo, a turma do deixa disso chegou. Ah, não é igual. É igual porque todo mundo, no fundo, quer ganhar, quer vencer, quer jogar melhor.
Eu não tenho essa experiência que vocês têm aí do convívio diário, mas imagino que essas desavenças aconteçam. Agora, o que me chama a atenção é uma notificação, isso vem a público, Então, isso ganhou uma força essa é a traição. tremenda. Essa é a traição e a ingratidão que a gente está falando. Sim. Do staff do menino. Que o menino, vai me desculpar, não consegue andar pelas próprias pernas aí. Ainda não. É jovem ainda, tem que amadurecer muita coisa nesse menino, tem que aprender muita coisa. E ele tinha um professor do lado. Agora, eu fiquei sabendo que teve uma chegada, e chegada é normal. Agora, tapa eu desconheço. São relatos, então a gente só está relatando, porque até agora o Santos disse que vai investigar, que vai a fundo, mas ainda não deu um parecer final sobre essa história, não confirmou exatamente, não deu um panorama. Cicinho, como que você vê esse episódio? Primeiro que eu fico só pensando o seguinte... A maioria acreditava que o Palmeiras ia ganhar o Clássico. O Santos vai lá na casa do Verdão, empata no gramado sintético. Aí um treino no domingo de manhã, daqueles que jogaram pouco ou não jogaram, acontece isso. Então, o ambiente não vai melhorar nunca. Renata, mas se você for analisar, é tão fácil de apagar esse fogo. Como? Né? É só vir o Alexandre Matos, ou se não, até mesmo o presidente, falar, gente, já está tudo normalizado dentro do clube, o Neymar está concentrado, o Robinho Júnior está treinando também. Então, assim, é algo que acontece no futebol. Mas como que acalma o staff do Robinho Júnior que mandou essa notificação extrajudicial para o clube? Aí a gente entra num outro ponto. O futebol, as notícias correm. O Robinho Júnior ele já está sendo mal assessorado. Por quê? Como as notícias correm, daqui a pouco ele sai daí, o staff dele consegue um objetivo, que é tirar ele de graça do Santos, que esse é o principal objetivo. Então, isso está bem claro. Aí vai para um outro time. Ele vai chegar no outro time e todo mundo vai falar, o Dodóizinho chegou. Entendeu? Por quê? No meio da boleirada tem isso daí. Então já chega meio que discriminado, já chega, já é jogador do presidente, é jogador disso, daquilo. Então é ruim pro menino. Vocês estão pensando no umbigo de vocês, no dinheiro de vocês, mas estão esquecendo da carreira do menino. Quem vai ter que lidar com as situações de vestiário é o menino. E isso é complicado. Eu já apanhei na cara na Turquia e tive que ficar quieto. O quê? Houve o deixa disso, até porque se eu fosse pra cima eu ia apanhar de novo. Mas o que acontece? É coisa que acontece. E fica no vestiário. Fica no vestiário. Eu saí bravo demais do vestiário, falei que não ia vestir mais a camisa do time. Apareceu 10 horas da noite o capitão, o presidente e o jogador que me deu um tapa na cara na minha casa. Então bateram na porta e falaram, aconteceu isso. Falei, gente, bora pra frente. O cara ainda riu na minha cara dentro de casa. Todo mundo tava de cabeça quente. Então, é todo mundo de cabeça quente. E hoje, você dá uma caneta no craque... Nos treinamentos, a gente tentava dar drible no Rogério Ceni. O Rogério Ceni queria pegar todo mundo, mas só que não acontecia. Por quê? Ficava ali dentro de campo, sabia que era coisa de jogo. E o momento do Santos. O momento do Santos não é bacana. Empatou com o Palmeiras, mas não é bacana. 6 vitórias no ano, Cicinho. Então, chega lá, presidente, vai, cadê a assessoria de imprensa dos clubes? É o quê? Pra que serve a assessoria de imprensa? Não passa notícia nem pra nós. A demissão do Voivoda. A assessoria de imprensa para notificar aí que o Neymar... Cara, pelo amor de Deus, isso daí acontece, é normal o cara ficar bravo. Nós já vimos Cristiano Ronaldo apelando com o jogador, nós já vimos Messi apelando com o jogador. Agora, porque o Neymar vai criar tudo isso daí, o Robinho Júnior tá mal assessorado. E o problema vai ficar pro menino que é inocente nessa história toda. Acontece que é grave quando eles acusam o Neymar de agressão. Isso é grave, porque não ficou no âmbito interno, não ficou ali no treinamento, não é aquela história que o cara vai pro vestiário, toma uma ducha e pensa melhor e fala a vida que segue, não é? Então, a gente está mostrando até imagens do Neymar aí chegando lá no Paraguai e o carinho, a idolatria, a loucura que ele causa nos fãs, porque o Neymar tem uma história, tem uma carreira, tem um nome. E aí a gente está perto de uma convocação para a Copa do Mundo. A discussão maior ainda é se ele vai ou não para a Copa, se estará na lista do Ancelotti. E, de repente, um fato interno que pode ser grave sim, mas poderia ter sido contornado de outra maneira, é o que eu penso. Mas já que agora é público, eu imagino que o Santos também não possa recuar, vai ter que resolver o caso, vai ter que dar uma explicação para a mídia, porque isso está na Europa, está em todos os lugares, está em sites, rede social. E agora, Ronaldão, não tem jeito, não tem como recuar. Não tem como recuar, mas eu vou na mesma linha do Cicinho, que alguém tem que falar alguma coisa, e o mais rápido possível. Ainda mais da comissão técnica. Quem estava presente, né? Que é bom relatar, fazer o relato e dizer do que está acontecendo. Não deixar para que os escritórios dos jogadores
façam a cena aí de ficar mandando notinha para certos veículos também, que isso aí ajuda muito quando o cara quer sair, né? Ronaldo, só uma coisa, todo mundo, eu já vi pessoas falando, né, o Neymar até agora não se posicionou, quem cala consente, não é? Se o Neymar se posiciona e faz um vídeo falando a coisa, vai falar, ao invés de estar concentrado no jogo, está preocupado. Vai mudar então, o foco dele. Talvez seja por isso que o Neymar esteja chateado. Mas porque vocês viram que é isso aí, a Gabi trouxe essa informação que o Neymar não está digerindo bem essa situação. Claro, deve ter sido afetado, porque saem falando tudo e não é uma situação porque legal. Foi traído, né, Renato? Não, ele vai acabar o jogo, sabe o que ele vai fazer? Vai acabar o jogo, ele vai pegar o batimóvel dele, ou se não, o helicóptero, vai baixar lá na casa do Robinho Júnior, porque eles são íntimos, e vai falar, gente, o que vocês mas os dois estão juntos lá no Paraguai. Mas jantaram vai juntos, conversar inclusive. com o staff, com a família. Gente, eu acho que assim, também não acho legal. Se isso foi utilizado para pressionar mais minutos em campo pro Robinho, se o staff dele fez uma pressão no Santos ou no Cuca até para escalar o jogador, eu não acho correto. Agora, ele tem o direito, sim, de se sentir ofendido, de ter se sentido constrangido no treinamento, ok. Mas a gente tem que saber qual é o real motivo. Eu acho que isso sim, agora já que virou público, o Santos precisa se posicionar de maneira oficial e aí sim colocar um ponto final nessa história. É o que tem que ser feito. Agora o caminho é esse, não é? Bom, vamos falar do Palmeiras, que também tem compromisso sul-americano, mas é pela Libertadores. Jogo lá longe em Lima, no Peru. E vamos dizer o seguinte, o Palmeiras precisa vencer até para recuperar a liderança dessa chave. Última vez ganhamos lá. A invencibilidade segue crescendo, assim como as dúvidas do Palestrino. Pois é, o Palmeiras não perde há 13 jogos e só tem uma derrota nos últimos 23. Nos resultados, tudo certo, mas o desempenho, principalmente nos empates contra Cerro Porteño e Santos, gerou uma interrogação na academia de futebol. Dos 30 jogos no ano, o Palmeiras venceu apenas 6 por mais de um gol de diferença. Na Libertadores, além dos 2 empates, a vitória, adivinha, foi por uma vantagem mínima. A efetividade é o grande problema da equipe? Não, é o descanso. O grande problema é não termos descanso. Esse é que é o grande problema da equipa. Desde a pausa para a data FIFA em março, o Verdão fez 10 jogos em 30 dias. Maratona que vai seguir exatamente nesse ritmo até a Copa do Mundo. Aliás, na sequência dessa viagem ao Peru, a delegação vai ao Pará, onde enfrenta o Remo no domingo. Depois, outro avião para pegar o Jacuipense no Paraná pela Copa do Brasil. Somando ida e volta para São Paulo, ao todo 13 mil quilômetros percorridos. Enquanto busca encontrar respostas, o Alviverde mantém os 6 pontos de frente no Brasileiro, mas o segundo lugar na Libertadores não é nada comum. Desde 2017, o Verdão termina como líder do grupo, sendo que em 6 das últimas 9 edições conseguiu a melhor campanha geral da competição. A gente sabe que a Libertadores é um campeonato à parte, é um campeonato totalmente diferente. A gente sabe da importância que é entrar ligado desde o primeiro minuto, a intensidade também é muito diferente, a gente se preparou bem para o jogo e espera fazer uma boa partida. Paulinho esteve em campo por 25 minutos no empate com o Santos, não treinou domingo e não participou da atividade dessa segunda no CT da seleção peruana, por isso é dúvida. Tô feliz com a rapaziada aí, agora podendo jogar, né, podendo atuar. Família Palmeiras, obrigado pelo carinho, obrigado pela torcida de sempre aí, tamo junto, é nóis. Um provável Verdão tem Carlos Miguel no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Arias, Sousa ou Maurício e Flaco Lopes. Já os donos da casa, que lideram o grupo com 6 pontos, 1 de vantagem sobre o Verdão, devem ter Henriques no gol, Sousa, Araújo, Lutiger e Cristiano, que é brasileiro, assim como o volante Casonati. Completam o meio Yotun e Gonzalez. No ataque, Castro, Ibérico e Ávila. É hoje a melhor chance para o Verdão retomar não só a liderança do grupo, como também a confiança de parte da torcida. Edu Dracena, várias vezes o Palmeiras com o Abel Ferreira já foi pressionado e responde muito bem. Agora é importante vencer esse jogo, voltar à liderança
e também jogar um futebol mais atrativo. Eu acho que os jogadores do Palmeiras ainda devem estar digerindo esse empate no Brasileirão, é outra competição, mas não estava no esperado pelo time. Não estava e com certeza digeriu muito bem, porque a gente sabe a mudança de chavinha do Abel Ferreira na Libertadores, que estará em campo, não estava nesse último jogo contra o Santos, mas vai estar agora nesse jogo. E a gente sabe também a questão do Palmeiras, Renato, quando se joga pressionado. Eu acho que a equipe já está bem acostumada, bem adaptada a isso. A gente sabe que quando você tem uma performance melhor, você está perto da vitória. Mas às vezes isso, quando não acontece, mesmo assim o Palmeiras ainda em alguns momentos consegue vencer. É um jogo difícil, sim. A gente espera que o Sport Cristal saia para o jogo. Saia para o jogo, porque aqui ficou lá na defesa. Aí fez um belo gol ali num contra-ataque. Agora eles vão ter que sair para o jogo também. E aí saindo para o jogo... Será, Edu, que vão jogar no ataque? Eu acho que eles vão esperar o Palmeiras. É que eu espero, porque você jogando aí na sua casa, você tem que fazer isso, Renato. Até porque se eles vencerem... Pô, eles já classificam praticamente, então eles têm que jogar esse jogo assim, principalmente jogando em casa. Agora, eu vejo que o Palmeiras também é um time cascudo, é acostumado a jogar esse tipo de jogos e eu confio bastante, até porque o Abel, eu acredito que o Abel vai repetir o time que ele vem escalando todo jogo. E esses jogadores já estão bem adaptados a isso. Uma perguntinha, Cicinho, você jogaria pensando nos titulares, com o Sousa ou o Maurício? Jogaria com o Maurício. Sai daí, Cicinho. Não, eu gosto mais do Maurício. Ele dá uma mobilidade diferente no ataque do Palmeiras. É um jogador que se movimenta, é menos previsível do que o Sousa. O Sousa é mais naquele posicionamento dele. O Maurício, ele surpreende, vindo de trás. Então, eu optaria por ele. E você, hein, Ronaldão? O Maurício, pelo fato do Cicinho me alertar aqui, que ele pifa na área, né? Ele vai lá, arremata pro gol. Ele pisa mais na área. E recompõe melhor do que o Sousa. Ele recompõe melhor que o Sousa. No jogo assim, fora de casa, mas o Sousa tem feito mais gols que o Maurício. Vocês estão viajando, para. O Sousa tem a característica mais perto do Vitor Roque. Aquele cara que tem a explosão, que vai cansar zagueiro, como o doutor gosta de falar. É um Rony. Você pega o Sousa, é um Rony, um pouquinho melhorado. Apesar que o Maurício também não está jogando bem. Então, eu acredito, e vendo assim a equipe do Palmeiras, que ele vai com o Sousa, Renato. Pois é, agora vamos falar de São Paulo, que tem compromisso pela Sul-Americana, mas isso vai ser só depois da divisão de rede, porque a gente vai falar agora sobre Arboleda também, Cicinho. Você voltou ao programa e o Arboleda voltou, se apresentou. E aí, Cicinho, a gente sabe que talvez ele não volte a jogar. O que se decide dentro dos escritórios é sempre uma incógnita, mas por enquanto imagino que o São Paulo vai esperar a janela de transferências para poder resolver o futuro do Arboleda. Fato é que ele ficou 30 dias longe do clube. Ficou 30 dias e é complicado, até na questão de preparação física, né? O rendimento dele. Ele tá de férias, Cicinho. Férias são o quê? São 30 dias. Então férias que ele se deu férias. E fecha a janela, que ele foge de novo. Você pode abrir um precedente também para os demais jogadores optarem por uma tranquilidade a mais. Por quê? Quando você perde o comando, porque o que está acontecendo com o Arboleda aí é uma falta de comando. Ele precisa ter punição. Precisa dar uma melhor explicação. Precisa receber. Desse sumiço. Já recebeu. Não, precisa receber. O cara vai de 30 dias e recebe para ficar em casa. Então, assim, primeiramente, precisa saber se ele quer jogar. Outra, não acredito que tenha mais condições de vestir a camisa do São Paulo, por quê? Faltou com respeito e perdeu o respeito diante do grupo. E agora a gente divide a rede na sequência, falar de Lucas Moura também. Preparação do São Paulo para a Sul-Americana e para o clássico do final de semana. São Paulo, depois do jogo do final de semana contra o Bahia, a preocupação maior do São Paulo é com o Lucas Moura, passou por cirurgia, vai ter uma longa recuperação, mas tem preocupações também com Alan Franco, com o Lucas Ramon. O São Paulo se prepara para enfrentar o O'Higgins do Chile e também de olho no Corinthians, clássico do Brasileirão, que acontece lá no final de semana. Se liga nas notícias. Rivais, torcidas, jogos complicados. Nenhum adversário do São Paulo chega perto das lesões. No ano passado, não é exagero dizer, quase todo o elenco passou pelo departamento médico. O tricolor teve mais problemas físicos do que jogos. Uma crise estrutural que levou a uma reformulação completa do Departamento de Ciências e Saúde do clube. A meta era acabar
principalmente com ausências longas. Algo essencial para um time que não pode fazer grandes investimentos. O próximo mercado, a coisa principal é a saúde. Depois vamos ver se tem talento. Acho que neste momento temos que pensar en eso, tentar recuperar e ver no mercado as possibilidades que a gente tem economicamente de poder comprar o empréstimo. Jogadores com saúde. Hernan Crespo foi embora, veio Roger Machado. Mas os problemas para escalar continuam e atrapalham 2026. Depois do empate contra o Bahia no final de semana, o lateral Lucas Ramon sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e o zagueiro Alan Franco na coxa direita. Setor defensivo que já tem Rafael Tolói no departamento médico. A lista ainda inclui Pablo Maia, Marcos Antônio e Rian Francisco. Mas ninguém preocupa mais do que Lucas Moura. O atacante passou por cirurgia ontem para corrigir ruptura total no tendão de Aquiles e deve ficar de fora do resto da temporada. Nas redes sociais, Lucas postou uma frase motivacional. Com tantos desfalques, o São Paulo prepara a equipe que enfrenta o O'Higgins no Chile, pela Sul-Americana, quinta-feira. E na sequência, tem clássico contra o Corinthians, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Mas se engana quem pensa que os problemas da semana acabaram. Sabe quem apareceu por aqui depois de quase um mês de sumiço? O zagueiro Robert Arboleda. Mas o equatoriano não deve mais jogar pelo São Paulo. Em reunião ontem, o zagueiro foi comunicado da multa que vai sofrer, além de uma bateria de exames para entender a condição física. Arboleda deve treinar à parte e a tendência é que fique à espera de propostas na janela de transferências do meio do ano. Com o contrato até o fim de 2027, o São Paulo espera uma compensação financeira. A rescisão nesse momento não é uma expectativa provável, porque o clube não quer liberar o jogador para outro clube rival na temporada 2026 sem receber nada. Várias coisas no São Paulo. Cicinho, você viaja, foi dar uma passadinha ali em Madrid, já voltou. E nesse meio tempo, Internacional. O São Paulo recebeu também o Arboleda de volta, uma situação ainda para ser detalhada, definida. Mas o que realmente preocupa é essa lesão do Lucas Moura, que é um jogador com liderança, um cara que se cuida, um cara que é um atleta exemplar e que vai ter que passar por outra lesão diferente e longa. Exatamente. Infelizmente, eu estava acompanhando, né, essa partida lá de fora e a hora que aconteceu a lesão foi algo tão simples, né? Eu achei que era até alguma fisgada na panturrilha, a hora que falou que era o tendão. Isso faz o jogador repensar na carreira, né? Essa questão de lesões seguidas assim, a gente torce pela recuperação, é um processo longo, doloroso, o cara já sabe o que é você ficar naquela questão de recuperação repetitiva, você faz a fisioterapia, são 2, 3, 4, 5 meses, a mesma coisa, daqui a pouco você está correndo, mas a gente torce para que ele se recupere completamente e também para que mantenha a cabeça aí tranquila, porque ele é um grande jogador, é um jogador muito importante para o São Paulo. Lógico que a temporada não dá para contar mais, mas fica nesse momento aqui as orações para o Lucas, para que ele tenha tranquilidade para fazer uma recuperação bem legal aí. Ronaldão, quem tem compromisso pela Libertadores é o Corinthians, jogo fora de casa diante do Santa Fé. E, do mesmo jeito que o São Paulo, também pensando nesse clássico em Itaquera. Só que os bastidores do Corinthians estão fervendo. Vai, Corinthians! Ontem foi dia de reapresentação no CT Joaquim Grave. Mas os fatos realmente relevantes aconteceram no Parque São Jorge e também no Ministério Público. Primeiro no Salão Nobre. Lá foi dada a sequência da reunião do Conselho Deliberativo para a votação dos 13 destaques restantes da reforma do Estatuto do Clube. Na votação passada, apenas 2 temas foram para frente. Ontem, tudo foi resolvido. Pantaleão, presidente do Conselho, comandou a sessão mais uma vez. O próximo passo agora é levar a votação para os associados. Aí sim, as mudanças e permanências acontecem. Os principais temas foram em relação à SAF e a uma possível reeleição de Osmar Stable. A votação foi a favor da candidatura do atual presidente corintiano e contra a Sociedade Anônima do Futebol. Agora, como o próprio Estatuto regulamenta, esse assunto final vai ser deliberado pela Assembleia. A Assembleia vai ser designada rapidamente
porque ela precisa de um intervalo de 30 dias, né, para que ela possa acontecer. Durante esse período, vai ser feito os ajustes pela própria comissão de reforma estatutária, disso que foi deliberado no Conselho. Outro tema bastante delicado aconteceu nesta movimentada segunda. O promotor Cássio Conserino alegou nulidade nas contas corintianas de 2025. Isso pode levar o time a uma intervenção judicial. Em casos mais graves, o interventor assumiria o papel da administração. Politicagens de lado, além do treino, a delegação já partiu e desembarcou na Colômbia. Até porque quarta-feira tem Libertadores da América e o Timão enfrenta o Santa Fé em Bogotá. O principal desfalque de Diniz, que amargurou a primeira derrota neste final de semana no comando do Alvinegro Paulista, segue sendo Memphis Depay. Além de Memphis, Charles e Choca também ficaram em São Paulo. Caso vença o Santa Fé, o Corinthians já garante vaga na próxima fase. Por hora, é o líder do Grupo E com 100% de aproveitamento. Só que se o torcedor pudesse realmente votar, com certeza seria para deixar essa política de lado, para focar no que realmente acontece nos 90 minutos de jogo e não de uma votação. Bora pro debate, vai começar com Ronaldão e JP Sgarbi. João Pedro. Beijo, Rê, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Já estão tricotando sobre o clássico de domingo? Bastante. Desculpa, mas eu tenho uma Libertadores pela frente. Aí você tem uma Sula. Mas Libertadores a gente tem 3 E tem gente só pro brasileiro? Meu Deus. Que coisa, hein? Mona, eu queria te informar que tem Copa gente... do Brasil também. Você Nossa, quem que é o último campeão da Copa do Brasil? Quem? Por isso que você deveria valorizar o torneio, né? Quem? Nós sempre nós temos. Marco Aurélio Cunha, com sua contumaz elegância. Boa tarde. Bem-vindo. Bom almoço a todos. Obrigado. Acompanham, é muito importante isso. Simpático, inteligente, preciso, sucinto. Eu ficaria a tarde inteira falando qualidades e elogios pra você. Mas talvez o melhor elogio que o Jogo Aberto tenha feito na sua carreira tão vitoriosa é o acréscimo da presença de João Paulo Capelanes na sua vida. O doutor lidar com o Capela é um desafio diário, doutor, hein? O que foi esse botão aqui, doutor? É a setinha. Pra onde? Pra o coraçãozinho. É fofo, gente. É fofo demais. Mas eu gostei hoje da nomenclatura da bancada. Estamos em ordem de peso aqui, né? Vocês vão perceber. E é o seguinte, Capela, já olha pro lado porque o seu melhor amigo, seu companheiro de longas jornadas também está aqui. Ulisses Costa, nosso Kenny Rogers. Pode respirar, velho, tranquilo. Eu vou dizer uma coisa. Vou falar um negócio pra você. Ó, o que me chateia é a incoerência de alguns companheirinhos meus. Por quê? Vamos lá. Caso desse elemento aqui. Eu? Ele bateu um pênalti aí. Esquece. Você viu, eu vou mandar pro Charles. Então, mano. Você não tem, ele não tem moral pra criticar nenhum jogador de futebol. Personalidade, Você não tem ideia. Personalidade. Pífia. Parecia um gigante no campo de jogo. Agora O burro é Abreu. só O burro golaço, Abreu. é só cavadinha bem sucedida com essa dupla. Aí sim. Cicinho e Edu Dracena. Também Imagina se cerveja jogassem sem álcool aqui também, juntos, viu? hein? Que loucura, que talento. Ei, eu ali na zaga do lado direito, o Cicinho do lateral direito fazendo bastante cobertura, né? Porque o Você ia fazer muito. E o Everton Guimarães também está entre nós, o nosso muchacho maravilhoso. Um cara que está feliz além da conta nessa semana. Tudo bem, Everton? Muita juventude na sua vida. Notícias bombásticas. Nossa, tem isso. Obrigado, Renata. Falando em juventude, viva 14 bis, nossa linda juventude. Ô, Renata, presta atenção no que eu vou te dizer. Minha mãe, quando estava viva e saudável, minha mãe fazia um pudim.
E ela usava quissuco. Ela fazia aquele pudim, usava um quissuco e coloria. E era exatamente como sua roupa. Ela embaixo morango, em cima ela misturava um negocinho, ficava dessa cor aí de sua blusa, tava parecendo um pudinzão. Agora, o Ulisses Costa é muito Corinthians mesmo, porque ele tem o V de vai Corinthians aqui assim, ó, na barra. Bom, hoje é uma terça-feira muito especial, além da presença de vocês. Temos também a Gabi Guimarães, manda bem, tá informada nos bastidores. E hoje ela sai da capital paulista, vai a Santos para nos informar sobre essa história que não pegou bem entre Robinho Júnior, Neymar, desavença no treino, uma notificação extrajudicial e também relatos de que o Neymar teria dado um tapa no Robinho Júnior. E agora o Santos precisa se pronunciar, né, Gabi? Porque tem jogo pela Sul-Americana no meio disso tudo. Boa tarde mais uma vez. 9h30 da noite, Rê. Boa tarde pra você também, pra todos esses malucos do estúdio aí. Aí entre vocês não tem rasteira não, eu espero que seja assim. Mas bastidores do Santos acontece mesmo, repercute, melhor dizendo, essa história, esse desentendimento entre Neymar e Robinho Júnior. Só recapitulando rapidamente, foi no final do domingo, num treino que aconteceu no período da tarde, com os reservas, inclusive moradores passando por aqui, brincando com essa situação, mas é claro que ela escalonou. A origem dessa confusão em que supostamente o Neymar teria dado uma rasteira e também supostamente um tapa no rosto do companheiro, agora vai ganhando outros capítulos também. Inicialmente nós noticiávamos que isso aconteceu depois de o Robinho ter driblado o Neymar, agora surge também de outras fontes da história de que eles já vinham se provocando, de que o Robinho teria caído no chão e brincado com o Neymar, falando, pelo menos eu não tô caído no chão. De qualquer maneira, a reação do camisa 10 parece ter sido fora do tom e o próprio Neymar, depois do episódio lá no domingo, pediu desculpas. O Santos tem a interpretação internamente de que o caso teve uma proporção muito menor e por isso tanto o clube quanto o Neymar foram pegos de surpresa depois que o staff do Robinho Júnior notificou o Santos extrajudicialmente para tomar providência sobre o caso. Uma delas, talvez a principal, seja o pedido de disponibilização das imagens da atividade em até 48 horas. Agora são 12h13, então até hoje, 5 horas da tarde, o Santos, teoricamente, teria que disponibilizar essas imagens para a defesa do Robinho Júnior. A grande questão é, essas imagens existem? De um lado, o Santos argumenta ali nos bastidores, ainda não tem essa resposta oficial por parte do staff do Robinho, se o Santos já deu uma resposta direta e judicialmente para o staff do jovem jogador, mas existem as câmeras de segurança, os profissionais de social media e também aqueles que trabalham diretamente com a imagem do Neymar. Então a dúvida é se essas imagens existem ou não e o Santos se vai disponibilizar para a defesa do Robinho Júnior. Não está descartada, como eu disse para vocês mais cedo, a possibilidade de rescisão contratual do Robinho Júnior com o Santos se uma agressão realmente for confirmada e comprovada. Tudo isso continua repercutindo muito. Os jogadores estão juntos lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, divisa Brasil-Paraguai, já que hoje, no meio da confusão, no olho do furacão, tem partida pela Sul-Americana, 9h30 da noite, lá no Paraguai, Santos e Recoleta, com a dúvida, será que o Neymar, que nós já noticiamos aqui, que está abalado com toda essa situação, estará em campo ou não? Até o Cuca está em dúvida, viu, Renata? Pois é, Ulisses Costa, qual é o seu parecer pelas informações divulgadas? Porque, por enquanto, não tem uma definição dada pelo Santos e as notícias estão só sendo pulverizadas. Tem que ter as imagens, né? Acho que qualquer tipo de posicionamento nosso seria liviano, tanto para um lado quanto para o outro. Mas pelo que eu conheço o Neymar, é brincadeira. O que foi? Eu vou abrir uma notificação contra você também, você vai gostar? Você tá entendendo? Aí. É isso aqui, entendeu? É eu, Capela, eu que brinco com o Sgarbi. Já me bateu. É que às vezes você tem intimidade para brincar com uma pessoa e não com outra. E a gente acha que Robinho Júnior, pelo pai, pela história com o Neymar, que não seria desse jeito. Eu tô fazendo essa encenação aqui porque foi a informação que eu recebi. Que foi desse jeito. Foi desse jeito, tá? Que é o jeito do jogador maduro educar o jogador que tá chegando. Que todo mundo fala, o juvenil, pega a água, pega não sei o quê. Hoje é muito mimimi no futebol, mas eu não estou falando que foi isso ou que foi aquilo. Né? Nós vamos aguardar para ver as imagens que o Santos vai ter que revelar para ver o que aconteceu.
pelo que eu conheço do Neymar, entendeu? Porque na vida, Renata, você sabe qual é a pior coisa na vida? A ingratidão. Edu falou isso hoje. Né? É a ingratidão. Você viu o programa? Foi muito bem, Edu. A ingratidão. E o recado tá dado, e sabe pra quem é. Então é o seguinte, pelo que eu conheço o Neymar, ele seria incapaz de agredir. Cara, o cara que mais apanhou no campo de jogo e nunca revidou. Que esse cara apanhou jogando futebol e não revidou de agredir intencionalmente alguém, entendeu? Existem as brincadeiras, existe a pressão, existe a cobrança para que o atleta que está surgindo tenha uma postura legal, é para corrigir, é para ajudar, entendeu? Mas vamos esperar as imagens para ver o que aconteceu. Eu, Ulisses Costa, não acredito em uma agressão do Neymar. E se tiver, vai ser uma decepção para mim. Sgarbi, qual é a sua postura analisando que eu sei que rede social e tudo mais, você acompanha as notícias, porque por enquanto as informações só estão chegando e aos montes. Eu conversei com uma pessoa que estava no treino hoje de manhã, mas a pessoa me falou que foi bem diferente do que foi citado em primeira mão assim, em relação à agressão. Falou que o Robinho Júnior estava ali meio folgado no treino com os caras mais velhos, foi jogar, o que já saiu também, foi jogar esse X1 com o Neymar, deixou o Neymar, deu um carrinho ali na bola, uma discussãozinha de, você não fez o gol, ele tentou dar uma cavadinha, você não fez o gol. Aí o Robinho, fica aí no chão então. Aí Neymar, me respeita, moleque, tal, passou uma rasteira ali, também negócio meio na brincadeira, tava ainda um tom de brincadeira. E aí o Robinho continuou crescendo um pouco para cima do Neymar, o Neymar ficou incomodado ali e não se sabe nem ao certo se foi de fato um tapa ou se foi meio que um empurrão assim no rosto do Robinho Júnior, assim, no sentido de sai pra lá, moleque. E no momento que o Robinho saiu, chateado com a situação, o Neymar foi na hora pedir desculpas, porque, pesou com o moleque mais novo, tal. E até onde o Santos entendia já estava resolvido ali. O problema foi que externou, e aí ou familiar ou staff do Robinho ficaram incomodados com a situação, ou o staff pode ter visto uma brecha numa situação também, porque a gente sabe que envolve a questão da renovação, que foi, de certo modo, ali conturbada, para essa situação virar esse alarde. Se teve agressão, não justifica a agressão. Todo mundo aqui é contra a agressão. Só que assim, se foi uma situação de treino, temos aqui 3 caras que viveram futebol, e todos esses caras que viveram futebol dentro de CT, de tudo, falam que isso aconteceu. Tem um aqui que tava ali também dando porrada no Roger Guedes do Palmeiras. Aniversário do Roger Guedes. Aniversário dele. Aí a gente foi fazer um carinho nele. E são coisas assim que normalmente acontecem. Quando é o Neymar, a questão é potencializada. Então, na minha opinião, ter vazado dessa forma só prejudica os dois lados da história, tanto o Robinho quanto o Neymar. O que o Robinho fez no Real Madrid, vocês lembram? No soco, na agressão? O Gravensen. Ele estava lá, o Cicinho estava no campo. Foi separado pelo Júlio Batista. Um carrinho também que o Gravensen deu por trás no Robinho. O Robinho levantou, foi peitar ele e o Robinho fez assim com a mão e pegou no rosto. E como pegou no rosto, o Robinho não foi para dar soco, pegou no rosto, aí o Gravensen ficou cego, saiu no mundo todo. Só que o quê? Foi tudo resolvido no vestiário. Ninguém é a favor de agressão. Mas é o quê? Ali são jogadores, é o calor da partida, do treinamento. Né? Futebol pode tudo. Nem tudo, nem tudo. A questão é assim, não pode faltar até o torcedor vai querer bater no jogador também. Pode faltar com respeito, você não pode trazer... Pode lá bater, ninguém fala nada. Isso daí não pode causar uma desunião no grupo. É algo que você tem que controlar ali. Por isso que a assessoria, a presidência deveria dar a cara a tapa e falar, tá tudo resolvido. Essa questão do staff aí, foi o posicionamento deles, nós vamos tentar resolver também. E só 2 segundos. O próprio Robinho, ele quer que essa situação se resolva. Pelo que eu soube hoje de manhã, ele quer, só que tem esse imbróglio com os familiares e staff de que querem atrás dessa situação, só que o próprio Robinho já conversou com o Neymar no caso e tá tudo bem entre eles e que essa situação se resolva. Capelanes, e você? Eu acho que a gente está vivendo uma grande inversão de valores nesse país. A verdade é essa aí. Agora a gente está mais acusando o Robinho de estar errado, a gente está mais punindo o sujeito que foi agredido porque ele está levando ou externando uma situação com o seu staff e ele está no direito dele. As pessoas acham que no futebol pode tudo. O Capela é Nutella. Eu não sou Nutella, não. Mas eu quero ver você aí, no seu trabalho, você ser agredido ou ser desmoralizado, se você vai ficar feliz. E esse negócio de que no futebol pode tudo, por isso que passam pano para racista, por isso que passam panos para vários problemas. Obviamente que essa questão envolvendo o Neymar, ela é muito menor comparada aos maiores problemas que nós temos, como eu acabei de citar aqui. Agora, a gente não pode normalizar. E eu já cansei de ver um monte de gente normalizando, e eu discordo, porém respeito a opinião de todos. Agora, vamos falar sobre informação. Eu não coloco a mão no fogo por todos os jornalistas, não sou corporativista, em hipótese alguma. Agora, quem trouxe a informação em primeira mão foi uma pessoa muito séria chamada Ana Canedo, lá do GE, que trouxe a informação embasada. Ela soltou a bomba, e eu fui apurar com muita gente do Santos. Me chama a atenção que o Neymar é o primeiro a usar a rede social para responder, dar indireta, direta para todo mundo. Nessa questão se calou. Robinho Júnior não falou, Santos não falou,
departamento jurídico não falou, staff do jogador não falou, ninguém se manifestou. Mas sabe por que o Neymar se ninguém não falou? se manifestou, sabe por que o porque Neymar tem coisa não falou? nesse negócio porque aí, senão velho. jornalistas assim vão se posicionar e falar aqui, ó, ao invés de estar concentrado no jogo, tá querendo se justificar. Não, senhor. Essa que é a questão. Todo mundo esperando uma justificativa. Tudo cai em cima do Neymar. Todo mundo espera uma justificativa. Ninguém tá querendo inocentar. Mas você não espera uma Não tem justificativa em primeiro lugar do clube? Por que o Neymar ou o Robinho tem que falar sobre isso? Não, o Santos deveria se manifestar. Ah, então, mas você tá falando outra coisa. Não, acabei de falar do Santos, Pra mim, Renata. assim, a primeira instituição é o clube. Acabei de falar. Se o clube deixou que vazasse o assunto, isso virou... Gente, tá em toda a mídia esportiva internacional. Correr. Porque é o Neymar, não é pelo Robinho Júnior só, é pelo Neymar e pelo Robinho, filho do Robinho. Então eu acho que o Santos é que tem que resolver isso em primeiro lugar. Gente, os caras estão concentrados os dois no Paraguai, tem um jogo de Sul-Americano. Mas eu acabei de falar, gente, atenção. Esse é o caminho que eu acho. Depois, se eles quiserem falar, que falem, mas primeiro o clube. Eu tenho uma coisa a dizer aqui. Eu tenho uma entrevista marcada com o presidente Marcelo Teixeira, talvez seja em primeira mão, para que a gente possa divulgar. E, obviamente, que eu vou questionar essa situação também. O mais importante, além que, repito, o Santos se manifestar publicamente, ser o primeiro, mas também o Santos emitiu um comunicado oficial bem protocolar. Vamos analisar. Tá investigando. Vamos investigar. Tem que abrir uma sindicância. Já tem imagem lá, pô. É só vocês pegarem e terem um pingo de hombridade e transparência e respeito com o torcedor e divulgar. Agora, dito isso, a informação que eu tenho é que não foi um tapinha lá. Não, foi agressão mesmo. Desmoralizou o cara, tá? Agora, por outro lado, Robinho Júnior, eu acho que você tá muito mal assessorado. Primeiro que você é uma perna no dia a dia. Você é uma perna no dia a dia. E eu posso aqui dar várias fontes de pessoas que já me falaram que você tá muito perninha aí internamente, tem que baixar um pouco a bola. E se você quer sair do Santos, por mais que você ainda talvez não seja todo um homem formado e tá se conhecendo como atleta profissional, seja transparente, porque ficar dando recadinho, falar com o staffzinho para tentar uma rescisão, é mais bonito falar, eu não quero ficar no Santos, e aí você mete o pé pela porta da frente. Acabou. O Everton Guimarães tem informações sobre isso, Everton. Quero saber também o seu parecer, a sua opinião sobre esse caso, que era para ser interno e hoje virou mais importante do que jogo, do que tudo, porque é o que se fala na mídia e aqui no Jogo Aberto também. Então, Renata, fica difícil emitir qualquer tipo de opinião baseado só nas versões, né? Porque tem gente que diz que foi leve, tem gente que diz que foi muito pesado, tudo isso. Eu não sei, sinceramente, se o staff do Robson Júnior faria esse tipo de movimento de, inclusive, pedir até rescisão contratual se tivesse sido uma brincadeira, né? Mas eu prefiro esperar as imagens para emitir qualquer opinião. Eu não sei nem se essas imagens vão aparecer, mas eu acredito em gente séria que deu parecer. Nós tivemos muita gente séria da imprensa falando que o negócio não foi tão leve assim e agora estou ouvindo aí o Sgarbi e o Ulisses dizendo que não, foi só uma brincadeira e etc e tal. Acho que pela proporção que tomou não me parece ter sido uma brincadeira. Curiosamente, no mesmo treino, o William Arão foi expulso, né? Porque deu uma chegada num jogador lá e o Cuca expulsou ele do treino. Veja só que o clima tá leve lá no Santos. Agora, diante de tudo isso, Renata, o Neymar se incomodar com o drible me causa até um certo espanto, né? Porque a vida inteira, muito entre aspas, ele foi um cara debochado. E quando eu falo deboche, eu não estou desmerecendo, tá? De ter um futebol meio debochado. Ele, Ronaldinho Gaúcho, Denilson Show, Edilson Capetinha, Denner e vários outros, né? Então, assim, se incomodar com o drible, então ele não pode achar ruim quando algum jogador ao longo da história tenha se incomodado com os dribles dele. Isto posto, o Atlético, eu confirmei a informação no Atlético, o Atlético espera, o Atlético até tinha uma reunião marcada com a mãe do Robson Júnior há algum tempo antes da situação dele ter sido resolvida no Santos. Ele faria uma reunião aqui, Vivian, né, aqui com o Atlético para trazê-lo para o Atlético. E aí o Santos acabou resolvendo a situação dele e agora o Atlético aguarda, confirmei isso ontem à noite, com uma pessoa importante dentro do clube, o Atlético aguarda a resolução dessa situação aí. Se o Robson Júnior ficar por lá, fica no 0-0. Se o Robson Júnior conseguir a rescisão no Santos, o Atlético deve, porque teve um período que o Flamengo também se interessou, teve clube do exterior e tal, o Atlético disse, se quiser conseguir fazer a rescisão e quiser jogar aqui, a gente está de portas abertas esperando. Olha, uma informação super importante e relevante que o Atlético Mineiro teria, então, essa conversa com o staff do Robinho Júnior para que ele saísse do Santos, que renovou recentemente, só para lembrar, as imagens estão na internet, foram mostradas aqui. Isso é interessante, ele tem uma proposta de outro lugar. Agora, Marco Aurélio Cunha, poderia, caso
você estivesse lá no Santos, na função que sempre exerceu, coordenando tudo, ter que resolver esse pepino. Qual seria a sua postura se tivesse uma situação como essa? Precisaria ver o que aconteceu. Mas eu acho que é muita conversa para pouca coisa. O Robinho e o seu staff devem estar usando isto, uma versão para poder sair do Santos livremente. Deve ter alguma coisa, algum boi na linha, para que ele possa sair, fazer uma rescisão por justa causa, por unilateral. E eu acho que ele está errado. Eu acho que, embora possa ter tido um entreveiro lá, briga e tal, eu já cansei de ver briga em treino, porrada. O jogador tem esse tipo de coisa. Ah, é legal? Não, não é legal. É bonito? Não, não é bonito. Mas o futebol tem esse tipo de acontecimento. E você tem que baixar os ânimos, chamar os dois, conversar. Que isso? Onde vocês vão? O que estão pretendendo? E aí dá fim ao problema, porque o futebol é o seguinte, sai uma faísca, você apaga. Se você puser gasolina, pior. E aí puseram gasolina. E eu não sei porque o staff do Robinho está criando essa situação. Eu acho que está exagerado por uma treta, uma briga do campo. Então, se fosse assim, tinha que pegar os 22 jogadores do Atlético Cruzeiro e pedir rescisão de todos, porque foi uma briga muito maior. Então, me desculpe. E em campo, né? Pública, campo, passando pública, na TV, em todos os meios. Mas é com o adversário, né, doutor? Não pode, pode, adversário. Ninguém falou que pode. Ninguém falou que pode aqui. Eu tô falando que é diferente a situação. É porque vocês passam pano pro Neymar. Porque querem ser amiguinhos do Neymar, vão passar pano pro Neymar. É o Neymar Zete, vai Neymar Zete. Deixa eu falar. Fala, doutor. Vamos lá. Sua vez, doutor. Vamos lá. Já falou bastante. Vamos lá. Vocês viram no jogo do Atlético Mineiro... Eu te agredi, doutor. Sim, a decisão. Briga no jogo aberto, meu Deus. Agora, no último jogo. Renan Lodge, com o Lianco, próprios companheiros. Os próprios companheiros. O cara foi expulso, o Lodge veio, deu uma chamada no Lianco, forte, merecida. E tá tudo certo. Outra coisa, doutor. Não é. Claro que é, doutor. Uma coisa rasteira dar um tapa na cara do rapaz. Outra coisa é você cobrar o cara em campo. Você quer comparar? Você viu já foi um tapa na cara. Você viu já um tapa na cara? Eu vi o Romário dar um tapa no jogo São Paulo e Fluminense. Andrei. Sim, década de 90, início dos anos 2000. O mundo mudou, doutor. Não importa. Tem que acompanhar a evolução do mundo. A gente não pode normalizar agressão. Agressão no futebol. Se ela é grave, tem instâncias para que possam conferir isso. O clube pode ver isso. Comissão técnica. Agora, gente, eu acho sempre assim, um jogo é sempre o espetáculo, é súmula, tá tudo acontecendo. No treinamento, deveria ter uma forma deles até conversarem pelo histórico do Robinho Júnior, do Neymar, a gente não sabe. O que aconteceu é que isso veio a público, e o que veio a público com mais ênfase é o fato, Edu, de que tem uma notificação extrajudicial do staff do Robinho Júnior. Renato, Pro Santos. Eu vejo assim, eu acho que foi uma gota d'água. Pelo comportamento que ele está tendo diariamente ali no Santos, muitas atitudes que o elenco não está gostando, e foi, de repente, uma faísca que teve ali e explodiu. Até porque os relatos que eu ouvi, de que mesmo depois que aconteceu a suposta agressão, o Neymar foi, conversou com ele, pediu desculpa, né, vem aqui e isso acontece. Então, o que eu também fiquei sabendo, eu vou conversar com a sua mãe, com o seu staff e vou falar com o seu pai. Pode ir lá, liga lá pro meu pai. Entendeu? Então, para você ver, de repente, a petulância, de repente, aquela coisa de abaixar a bola, como todo mundo está falando. Então, são situações que a questão que o Capelanes fala, né, de normalizar, ninguém está normalizando aqui a agressão. Não. Mas só que, infelizmente... Coisa do futebol, eu vi aqui. Coisa do futebol. Nós estamos trazendo futebol. Porque a gente viveu aquilo ali, a gente sabe como que funciona. Então não adianta. Porque eu não joguei, eu não posso falar sobre a situação. Ele está fazendo o relato dele, você está ensinando aí. Não vai por esse caminho, não. Não, a minha experiência é que eu já vivi várias situações como essa e foi resolvido ali. Eu também. Entendeu? Ninguém normaliza isso, mas foi resolvido ali internamente. Agora, externar isso da maneira como foi, dando 48 horas para se explicar se não pode dar rescisão, isso aí para mim está usando uma situação como essa para tentar sair, porque se arrependeram de renovar o contrato com o Santos. Pode dar uma sublinhada rápida? Eu sei que eu já falei bastante, mas acho que é importante. Você é um contraponto, eu acho que o Brasil, atenção, você que está assistindo, o Brasil é engraçado. Né? Veja só como é o Brasil atualmente. A pessoa que comete um erro, 2, 3, 4, 10, e ela pede desculpas,
ela é um santo. Olha só, mas pedir desculpas. As pessoas que não cometem erros, elas são lixo. Aí não comete É mais ou menos assim que a banda toca. Quer dizer, o Neymar não é a primeira vez, a terceira vez, a 10ª vez. Como ele pede desculpa, ela vira santo. A pessoa que não comete problemas, ela não vale nada. É isso que vocês estão querendo dizer. Você sabe se ele não comete problemas e erros lá dentro do Santos? Não, por enquanto não externou. Então, acabou. Mais uma por vez. enquanto não externou. Se o senhor tem poder de polícia detetive, o senhor apresenta aqui as provas. É que eu acho que a gente... Você é mais fácil. Por isso é que eu acho que o Santos, já que ganhou essa proporção, tem que se E, manifestar. gente, me desculpa, é uma irresponsabilidade nossa aqui tomar um lado forte para um lado ou para o outro. Não, senhora, cara. não tomei lado nenhum. Até porque Robinho nenhum. Júnior e Neymar são atletas do Santos. São jogadores e ativos do clube. Então, um é muita promessa, juventude, e o outro é uma realidade, é um dos jogadores mais badalados há quantos anos no mundo. Renata. Então, o Santos tem que se manifestar. Porque, gente, acabar com isso de uma vez por não todas. Não é responsabilidade. O problema é que eu não tenho medo de me posicionar contra o Neymar, por exemplo. Com muita gente... Se você vai vestir a carapuça... Com muita gente tem medo de se posicionar. Você tem que parar com essa mania de achar que todo mundo é contra ou a favor do Neymar. Tem time Neymar ou não. Se fosse um futebol é o lugar onde o Neymar habita. Porque o Neymar até hoje, se ele fosse um jogador que já não tivesse mais utilidade, ninguém falava nele, só se fala nele. Só uma pergunta. Não é questão de amizade, de proximidade, de benefício, isso é um absurdo. O staff do Robinho Júnior apresentou a questão lá pro Santos, alegando o quê? Que o ambiente de treinamento lá é um ambiente que não fornece uma segurança adequada. Agora, vem cá. Então aí, você que é o caçador de coerência, onde que o Robinho Júnior tá? Tá no Santos. Onde agora, nesse momento? Concentrado. Onde ele tá? Concentrado. Sim, e daí? Se fornece esse risco pro menino, por que ele tá concentrado e não tá na casa dele? Eu vou além, Por que ele não tá na casa dele? E vou além pra você. Por que renovaram o contrato com o Santos? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Presta atenção aqui, coisa com a outra, gente. Presta atenção aqui, Robinho Júnior. Se não quiser ficar no Santos, pode ir também, viu? Não vai mudar nada. Calma, esse papo a gente vai seguir no YouTube. Agora, recadinho. Não joga nada. E aí? Bom, continuaremos esse papo. Robinho Júnior, Neymar, desentendimento no treino. Muita gente acusando que teve agressão, as imagens ainda não apareceram, as opiniões aqui são diferentes. Capelanes, você parece ser meio filho único. Será que o Ronaldo vai... O que você vai falar? Tem jogo hoje do Santos? Né? Tem, pois é. Recoleta em Santos. Não, eu quero que você fale de Neymar e sobre Robinho Júnior. Tá bom, primeiro eu vou dizer pra vocês que a minha carreira sempre foi de muita tranquilidade. É mentira! Cara que sempre tive tranquilidade. Num momento como esse, Você nunca viu... Sério, fala agora, olhando... Looking into my eyes. Nunca você viu um entreveirinho desse no treino? Never. Participou? Never. Você nunca participou? Nunca participei. Sabe por quê? Você viu isso? Uma piscada só. Eu era referência. Eu falava, gente, para com isso aí. Você nunca brigou. Não, mas você nunca viu os outros, não você. Não, então, eu quando vi, eu já olhava e falava assim, gente, para com isso. Ah, então viu. Você nunca brigou com o Bibiano Não, no treino? quando ia começar. Né? Começava aquele negócio, você não sei o quê, você falou, gente, que isso? Você era do deixa disso, eu falava claro. assim, gente, o nosso adversário não está aqui, o nosso adversário é os amiguinhos de lá. Então nós temos que guardar força e nunca chamava os zagueiros que você jogava. Vamos supor que você tivesse que decidir a história agora com os elementos divulgados. Você estaria em algum lado? Eu faço como o Santos hoje. O Santos está certíssimo. O Santos precisa ter o quê para tomar uma atitude? Ainda mais tendo um jogo difícil. O Santos tem que fazer o quê? Relatar, ver direitinho quem de quem estava lá, quem não estava, o drone.
A câmera de segurança... Parece que o drone não subiu. Então, o drone não subiu porque o tempo estava ruim. Tudo bem, as câmeras, pega tudo bonitinho. Chegou, se reuniu. Se eu sou o Matos... Não, o Cuca não, porque o Cuca tá pensando no jogo. O Matos, depois do jogo, eu vou falar, gente, aqui, ó, temos as imagens, temos aqui as pessoas, a Renata ouviu também que assim, o Capela caiu do caminhão e não sabe pra onde vai. E eu já tinha expulsado, aqui o Cuca expulsou o Ilharão do treino, já tava assim, papapá. Gente, então nós vamos tomar essa atitude, mas depois do jogo. E eu tô com você por isso, minha Renata. Vamos dar uma olhadinha, já falando em ver, vamos olhar a possível escalação do Santos para logo mais contra o Recoleta. Aqui, a Gabi Guimarães está lá hoje acompanhando tudo em Santos e disse que o Neymar poderia ser preservado nessa partida, que estava abalado. Expulso, meu Deus! Ele foi expulso no treino, o Ilharão! Como é que ele apareceu aí? Suspensão? Bom, o técnico Cuca deve levar a campo Edu Dracena, Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na direita, Lucas Veríssimo e Luan Pérez na zaga e o Escobar na lateral esquerda. No meio-campo, a dúvida entre João Schmidt, que jogou o clássico, não é? Ou o William Arão, o Oliva, Neymar, e aí também com Gabriel Bontempo, Roleiser, que vem sendo o destaque do time, e o Gabigol. Seria uma escalação perfeita para vencer o Recoleta, Ulisses, hein? Tem que ganhar, não dá para vacilar. Esquece, né? Perdeu as oportunidades em casa, não vem bem na competição, um tropeço aí, adeus à competição. É tudo ou nada, tem que jogar com o time forte. Se eu sou o Cuca, eu coloco o Robinho Júnior e o Neymar para jogar junto. Aí bate em quem? Literalmente quer ver. Mas aí o Santos bate tudo pegando fogo. Agora, essa aí tem imagens, né, da chegada lá em Ponta Porã, o Santos e principalmente o Neymar fazendo um sucesso danado, torcedores, uma histeria, gritaria, loucura, que é uma celebridade, é um dos ídolos do futebol e lá estava o Neymar. Agora, Capelanes, tem que pensar no jogo, a prioridade. O Cuca já deve ter chamado os dois, já deve ter conversado internamente, porque hoje o Santos tem uma partida que não é tão difícil pelo adversário, mas sim pela tabela ruim até agora construída pelo Santos. Tem razão, e até pelo atual momento do clube, né? Nunca é bom você estar na zona ou perto da zona de rebaixamento. Agora a gente mostrou a prévia aí, brilhantemente, Rê. O time do Santos é muito bom. É muito bom. Por que, doutor? Não, doutor, o senhor tá demais hoje, hein, doutor? O que aconteceu? Eu quero guarda isso. Guarda aí em cima isso aí. Por que, doutor? Porque você critica. Volta e meia você fala que o time do Santos é ruim, que o Neymar Não. Analista de opinião alheia. O senhor quer colocar palavras na minha boca? Não tem como. Eu só tô sublinhando. Pode sublinhar à vontade. Mas eu sempre Não tem como colocar a palavra na sua boca, ela já tá cheia de palavras. Sempre falei que o time do Santos é um time bom. Não cabe mais nada aí. Eu sempre falei que o time do Santos é um time bom. Não sei porque o doutor agora, não sei que ele dormiu virado pra lá, pra lua, não sei pra onde ele foi. Mas eu sempre achei o time do Santos bom. Acho que tem uns problemas na lateral esquerda, não gosto muito do futebol do Escobar agora. Arão, poderia jogar em qualquer clube do futebol brasileiro. Joga nada. O Arão é ruim. Joga nada, velho. Joga mais nada. Parou. O Bontempo é bom jogador. Neymar é indiscutível. O Roleiser voltou a jogar bola. Lucas Veríssimo, o Lucas Veríssimo que é um monstro na zaga. O Brasil que é bom goleiro. Pô, o time do Santos é muito bom. Você gosta dele? Não, mas no atual momento. Agora indiscutível. O time do Santos é. Ué, gente, vocês querem polêmica de graça. O Neymar no atual time do Santos é indiscutível. Eu tenho uma pergunta pra você. Se o Neymar jogasse por um acaso no Flamengo, ele seria titular? Não, imagina. Pode ser alguma. Lugar de quem? Lugar de qualquer um. Doutor, você era muito Neymarzete, doutor. O senhor é muito Neymarzete. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Vai, doutor, São vamos lá. 48 seleções? Sim, 48 seleções. Excluindo o Brasil. Se perguntasse para os 47 técnicos das outras seleções se eles levariam o Neymar para a sua seleção, eu garanto que 47 levariam. O senhor vai ser promovido a mãe de nada esse programa, doutor, porque o senhor consegue ler a mente dos treinadores de 47 seleções. Mas o Casemiro e o Rafinha estão fazendo lobby para o Neymar na seleção brasileira. E tá errado. E tá errado. Isso é uma vergonha que esses jogadores estão fazendo. Porque eles estão mais fechados com o Neymar do que com o Ancelotti. Jogando uma pressão desnecessária no treinador da seleção brasileira. Não é uma coisa só. A vergonha que esses caras estão fazendo. A vergonha é o que o senhor está fazendo. É verdade. Vai, está fazendo campanha contra o Neymar na seleção. Tem mais que e aí fazer fala que ele é craque, aí fala que ele é bom, entra em contradição constantemente. São muitas palavras cheias... Para aí, Everton Guimarães. O Capelanes hoje está sendo massacrado aqui no programa. E aí, Everton? Daqui ele vai pro veterinário. Renata, se eu estivesse aí, eu daria
aquela de misericórdia, né? Para enterrar de vez o menino Caramelo. Hoje está mal, talvez nesse tempo todo seja o pior dia dele no programa. Veja bem, o time do Santos não é ruim. O time do Santos é pouco físico, o time do Santos é pouco intenso, o time do Santos é pouco competitivo. Mas quando você olha para a escalação é muito boa. No papel, o Santos tem um time interessantíssimo, no papel. Né? Agora, dentro de... Gente, não estou falando que não vai... Jogou contra o Atlético, ganhou e tal, mas está brigando lá embaixo no Campeonato Brasileiro, que é campeonato de regularidade. Agora, numa Copa como a Sul-Americana, pode ir avançando. Daqui a pouco pode até biscoitar um título. Gente, o Lanús foi campeão em cima do Atlético. O Lanús é time de bairro, lá na Argentina. Foi campeão, né? Copa, a situação é diferente. Ano passado a gente viu o Corinthians e Vasco na final. Quando começou a Copa do Brasil, ninguém apontava essa possibilidade. Então, em Copa pode acontecer. Agora, o time do Santos, para mim, no papel, principalmente esse time que a gente apresentou aqui ao lado, é muito bom no papel. Mas quando o melão rola, é um time que, por exemplo, marca sem 3 jogadores. Pelo menos 3 jogadores desses que estão em campo aí marcam muito pouco. Embora seja uma característica do Arão, ele não é mais um garoto. O Neymar é um jogador que não marca, o Gabigol é um jogador que não marca. Mas no papel é a seleção. Mas não é suficiente. Num campeonato de regularidade, nós estamos vendo a dificuldade do Santos. O Capelanes quer uma réplica? Não, é uma rápida réplica, porque ele falou que o menino Caramelo está vivendo um mau programa. O cara acabou de concordar comigo. Enquanto ele falava, eu falei... que ele concordou? Concordou que o time do Santos é bom. Ai, mas que falta isso, falta aquilo. Claro que falta coisa, mas o time é bom. Aí o doutor falou assim, eu concordo contigo fora do ar. Fala no ar, que você concorda comigo, ai. Peraí, eu sempre disse que o time do Santos é bom, é regular pra bom. Tá. Sempre disse. E por que você discordou de mim? Porque você já disse lá que não era. Quando eu falei isso, doutor? Numa fase ruim do Santos. O senhor está colocando palavras na minha boca. E só para falar, Casemiro, Rafinha, Boleirado tá fazendo lobby pro Neymar, abram mão da sua convocação e deixem o Neymar ir, então, na vaga de vocês. Vergonha que vocês estão fazendo contra o Ancelotti. Vai, Sgarbi. Ele tá aqui, eu não sei, ele tá bufando, gente. Vergonha, resmungando. Vergonha. Casemiro. 5 Champions, você está errado. Rafinha, um dos melhores do mundo, você está errado. Você vai por esse caminho. Certo aqui. É o Capelão. 5 Champions. Boa, Sgarbi. É isso aí. Mas eu aplaudo Casemiro e Rafinha. Os caras são perguntados sobre isso e respondem. Eles são perguntados sobre isso e respondem sobre isso. Eles querem animar a seleção. O assunto do Santos, obrigação mas qual o problema na democracia de um jogador se manifestar? Não tem qual o problema do jogador? A gente reclama tanto de CT fechado, que eles não dão entrevistas. Aí quando o cara dá uma entrevista e diz o que ele pensa, é responsabilidade dele. É a liberdade dele de ter essa opinião. E pela primeira vez o cara... Eu não estou censurando o que eles falam. Eu não estou censurando. Da mesma forma que... Peraí, doutor, deixa eu olhar o bico. Da mesma forma. Se você é uma vergonha. Se você fala que é uma vergonha, você está censurando. Ai, doutor. Mas vamos passar para a Coreia do Norte, doutor. Eu não estou censurando. Da mesma forma que eles têm o direito de falar, eu tenho o direito de não concordar. Não concordar é uma coisa. Estão jogando uma pressão no lombo do cara. E todo mundo sabe sem pressão. O Ancelotti não quer colocar o Neymar. O Ancelotti é a estrela da companhia. Ele que vai decidir. Renato, o cara é técnico da seleção brasileira, não quer pressão. Vai lamber sabão. Tem que meter pressão. E outra, tem que levar o Neymar também. Concordo com o Rafinha. Pela primeira vez na história, o Poodle colocou o vira-lata pra correr. Parabéns, Gabi. Quem é o Poodle? Pra correr. É o Poodle da Pomerânia. É o Poodle. Como é que é, Ronaldão? Não, pela primeira vez na história, o Poodle colocou o vira-lata pra correr. Caramelo. Boa, bebê. Bom, ainda falando do assunto, é o seguinte, hoje tem, hein? E você já sabe... Quando o Santos entra em campo, a Novibet entra junto com uma super promoção. É mais torcida, mais emoção e mais diversão para você acompanhar o jogo do Peixe. E dessa vez, você não pode ficar de fora, porque cada gol do Santos vale ainda mais. O Peixe precisa da vitória para seguir vivo na Sul-Americana e vai com tudo para cima do Recoleta. E olha só o que a Novibet preparou. Se você apostar pelo menos R$50 nessa partida, a cada gol do Santos, você ganha R$10 em aposta grátis. Isso mesmo, gol do Santos, você ganha R$10. Fez 2, são 20.
Fez 3, aí a torcida vira festa. Na Novibet, além da super torcida, cada gol do Santos pode trazer um benefício extra para você. Então já entra no clima desse jogão, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e faça agora o seu palpite. Entre no jogo e torça por cada gol do Santos com ainda mais emoção na Novibet. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. YouTube! Quero falar de Sporting Cristal e Palmeiras. Viva o Neymar! Olha, eu gostaria de continuar falando ainda sobre esse assunto Neymar, seleção, Robinho Aqui Júnior. o cara que agride Mas é o os- seguinte, temos jogo importantíssimo, vital de Libertadores. E é o Palmeiras querendo recuperar a liderança do seu grupo. E a gente sabe que a famosa prévia, nem sempre acertamos, mas ultimamente o Abel Ferreira tem sido mais previsível. Então, Carlos Miguel, muito valorizado no gol palmeirense. Giai na direita, que foi preservado, controle de carga, né, no clássico contra o Santos. Gustavo Gomes e Murilo na zaga, uma zaga conhecida, que tem competência habitual. Arthur, um menino que vem recebendo oportunidades no time titular. Tá bem. Mas muita gente espera que o Piquerez volte logo, né? Será? Bom, principalmente a seleção uruguaia. Marlon Freitas e Andréas Pereira aqui no meio. Aí teremos John Arias e Alan. Flaco Lopes também deve ser uma figura confirmada. E fica essa dúvida entre Sousa ou Maurício. E aí é o que eu pergunto para vocês. Qual seria a preferência para o jogo de hoje, lá na capital peruana? Sgarbi, você escolheria Maurício ou Sousa? Hoje o Sousa entrou bem até nessa posição, né, Rê? Ele tá dando conta do recado. Hoje, assim, no ataque, o Sousa eu prefiro. E você, Ronaldão, não vai falar mais Maurício, sobre né? Eu isso? vou com você, Bebê, porque o Maurício jogou. Não, mas não muito falei bem. nada. Ah, não? Não, ainda não. Eu tô muito rápido no raciocínio, doutor. Mas o Maurício, sabe por quê? O Maurício é um cara que pifa mais na área, faz mais gol, tem mais qualidade que o Sousa. Eu vejo ele com mais qualidade do que o Sousa, é por isso. Marco Aurélio Cunha, para o jogo de hoje, precisando ganhar, fazer o resultado, já que vem de um empate num clássico, até inesperado esse empate para o Palmeiras. O Palmeiras tem que fazer vitória hoje, né? Porque esses empates têm deixado o Palmeiras aquém em relação aos outros grandes da Libertadores. Eu iria de Sousa, acho que é o momento para ele, está jogando bem. E acho que o Palmeiras ganha esse jogo. Com alguma dificuldade, aquele 1-0, tranca a casa, que é próprio do Abel. Capelanes, e você? Maurício ou Sousa? Nenhum dos dois. Uia, Não, vai com não, a não. menos. O grande problema do Palmeiras é a marcação frouxa, sobretudo jogando fora de casa. Tem que fortalecer o meio campo. Eu daria a oportunidade para o André ficar um pouco mais à frente e colocaria o Evangelista no meio campo. Mas não é porque não deu certo contra o Santos, é uma Maurício, regra pô. absoluta. Nossa, como ele é O Palmeiras chato, está frouxo no Pô, deixa meio eu falar, campo. você dá muita moral pra ele. Evangelista, Marlon Freitas Pô, e Andrés. deixa eu E põe falar. o trio de ataque para jogar. A melhor O Maurício defesa do Sousa, Campeonato meia Brasileiro é boca, frouxo. jogadores comuns, não dá para jogar. A melhor defesa do Campeonato Brasileiro agora é frouxo. Você tem assistido o Palmeiras jogar nos últimos anos? Ou só o São Paulo que você acompanha? Não, Olha mas lá. é frouxo, a melhor defesa do Campeonato Brasileiro Mas não é frouxo. só defesa, irmão, é meio campo. O meio campo. 11 Se gols você- no campeonato, O palmeirense para. sabe o que eu tô falando. O mais importante é que o palmeirense sabe o que eu tô falando. A briga da cachorrada no meu campo. É um time que em 23 jogos, o Palmeiras, nos últimos 23 jogos... Agora chegou o Bulldog. Perdeu um. É frouxo. E daí? Assim, não tá jogando bem, concordo. Então. Agora, uma coisa é sou só certa. xixi. Mas eu acho que hoje, gente, nem é uma presença- questão de jogar bem, é de fazer o resultado, hoje especificamente. A presença do Alan me dá uma resultado, tranquilidade muito grande, né? Porque existe uma vontade de tirar o Alan Ó o do Bulldog, time. ó. Tira o Alan do time, o que que acontece? O Palmeiras sente muito, né? Entendeu? O Pinter, fica na sua. Então é o seguinte, o que a gente observa é um time do Palmeiras que não tem jogado bem, mas que tem feito resultados. E hoje precisa do resultado. Chihuahua só de hoje. O Palmeiras ganhou um único jogo nessa fase de grupos, num lance polêmico que foi de pênalti. Lembra disso, né? Cicinho e Edu já falam na sequência, o Everton também. Um border collie. Então, calma.
Ai, gente, vocês estão muito no mundo canino hoje aqui, tá? Vamos voltar pra terra. Seguinte... O Grupo F, hoje liderado pelo adversário de logo mais, o Sporting Cristal. Palmeiras vem na segunda colocação com 5 pontos. O Cerro Porteño tem 4 e o Júnior Barranquilla 1. E Júnior e Cerro só se enfrentam lá na quinta-feira. Então, Cicinho, o Palmeiras para você hoje é favorito, mesmo não estando na liderança? Não. Eita. Não é favorito, jogando fora de casa, não. O Palmeiras já não é mais aquele. Olha a cara dele, volúvel. Não, volúvel não. O time que a gente você dava... torceu, esse sim. A gente dava como favorito contra o Santos. Eu até apostei num resultado de 4-1. Não conseguiu o resultado. Jogando fora de casa. E na Libertadores, diferentemente do ano passado, o Palmeiras está tendo dificuldade. Você torce pro Palmeiras ficar em segundo não, pra pegar o Corinthians, longe disso. Eu não torço pro Palmeiras. Eu só acho que o momento no Palmeiras, na Libertadores, hoje eu não coloco como favorito. Edu, como é que você vê? Você já falou que iria com o Sousa titular. Eu iria com o Sousa, até porque eu acredito que, de repente, o Sport Cristal tem que sair pro jogo também, Renato. Jogando dentro da sua casa. Agora, é claro que é difícil, mas você tendo um Sousa que tem o sprint, você tem a profundidade, eu acho que seria muito bom para a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras tem essa característica, porque antes era o Vitor Roque, que fazia esse trabalho, como o doutor sempre gosta de falar, cansar zagueiro. E o Sousa cansa zagueiro. Mas você fala do Sport sair pra cima. O Sport tá um ponto na frente do Palmeiras. Se ele mantiver ali o posicionamento dele, empatar, ficar 0-0, é bom resultado mas pra ele. Mas joga as duas últimas rodadas fora, sim. O Sport joga as duas últimas fora. Mas só que ele é melhor que os outros dois times. Então ele tem que resolver logo jogando em casa. Não, ele não precisa resolver, então tá. ele pode. Mas pro Sporting Cristal, o empate hoje seria excelente. Hoje. Sim. Porque o Palmeiras, na teoria, é o time mais forte dessa chave. Na teoria. É verdade, o torcedor do Palmeiras e a própria comissão técnica sabe que o time não está jogando bem. Só que o time tem feito resultados, que é um importante nesse momento, né? Fala pra mim, o futebol. O Flamengo está jogando bem. Contra o Vasco jogou bem. Mas não, porque o técnico errou, né? Então. Mexeu mal no time, por isso estava 2-0. O Corinthians está jogando bem essa competição. O Corinthians e o Palmeiras empataram. O Corinthians está jogando bem a Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias. Mas eu tô falando de um tá jogando bem a Libertadores e tá no Z4, o outro joga mal a Libertadores. Eu não entendo o comentário. E outro descansando a semana inteira. Eu sou 12ª e tô na frente do monte. Tem uma imagem aqui no telão. Tabela. Que imagem é essa? Quero ver. Adivinhem quem é? Olha o meu tamanho, velho. Olha aí, pra criticar. Capelanes, depois dessa... É incoerente, ele é incoerente. Eu não sei se ele errou, eu não sei se ele escorregou, eu não sei se ele pensou em cavadinho. Porque ele tá muito lento ao partir pra bola, o peso, o excesso de peso. A linha de raciocínio dele. O goleiro parecia um Cicinho. Então, o goleiro em pé, ele já tá deitado. O Capelanes... Bom, depois desse lance de inspiração para Estamos na semifinal, tá? Estamos na semifinal. Mas ele não jogou. Nem os dois jogos. Vamos para Sporting Cristal e Palmeiras. Sgar. Uou. Ronaldão. 3-0 Sport. Marco Aurélio Cunha. 1-0 Palmeiras. E você, Capela? Com essa escalação, o Palmeiras não ganha. 0-0. Ulisses. Vou transmitir o jogo na Rádio Bandeirantes. 3-1 pro Palmeiras pela ponta direita. E aí, Cicinho?
2-1 contra o Palmeiras. Eu vou de 2-1 para o Palmeiras. Ih, agora é E assado do você, Palmeiras. Edu? 0-0? Palmeiras 2, Sporting 0. 2-0 Verdão hoje. E agora, Recoleta e Santos, Esgargo. Vitória do Santos 2-0. Rona. 2-0, 2 gols do Neymar. Marco Aurélio Cunha. 1-0 Santos. Capelanes. Eu nunca vou contra o Santos. 1-0 meu peixe. E você, Ulisses? 2-1 pro Peixão. Cicinho. Recoleta na parafuseta, 2-1 no Santos. Que isso, ô louco, Cicinho. 2-1 é um bom placar. 2-1 pro Santos, é o meu palpite. E o seu, Edu? Eu vou de 1-0 Peixão. 1-0 Peixão. E agora a perguntinha, Neymar joga ou não joga? Joga. Neymar e mais 10. E o Inter joga? O Inter joga Libertadores. Tem que jogar. O Inter jogou muita bola contra o Fluminense. Nossa! E o Fluminense joga Libertadores, E é terceiro no Campeonato Brasileiro. Terceiro brasileiro? Tira isso aí, velho! Bom, com esse pênalti vou mostrar, nunca faça igual. Essa é a lição do jogo aberto. Nunca repita esse tipo de cobrança. Olha aqui, o cara vai cair. Olá! Tchau, gente. O Neto chega com os donos da bola. Valeu!